então vou dar a palavra para vocês. Olá, gente, tudo bem? Ó, minha voz é um pouco baixinha, vou tentar trazer mais alto. Tá ótimo? Tá dando para ouvir? Que bom. Gente, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, muito honrada. A Raquel é minha aluna, a Gabi é minha aluna também. É muito gostoso estar em um ambiente assim. Geralmente eu palestro em congressos e que são grandes, né? Público muito grande. Quando eu estou em um ambiente mais aconchegante, assim, eu me sinto em casa e eu me sinto ainda mais útil, porque eu sei que o que eu vou trazer aqui é um conteúdo que vai de fato ajudar, vai de fato abrir a mente e trazer reflexões também. Eu achei bem legal o que todo mundo falou aqui na mesa, porque enquanto cada um ia falando, eu ia pensando, tá tudo muito bem alinhado com o que eu vou falar, tá tudo bem com base em tudo que eu vou falar, porque é isso, a advocacia, eu vou começar com essa frase, que é não existe concorrência. E eu gosto de começar as minhas palestras com essa frase justamente porque não existe concorrência na advocacia, a média é muito baixa, gente. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje, o fato de vocês estarem dispostos a aprender, dispostos a estudar, dispostos a entender algo que vai além do conteúdo técnico, porque a verdade é, o conteúdo técnico hoje é obrigação, é o mínimo que a gente precisa fazer. A gente tem que ser bom no que a gente faz. Não existe mais ser mais ou menos na área que a gente escolhe. A gente tem que ser bom no que a gente faz. Mas existem alavancas que podem aumentar os nossos resultados. E essas alavancas são essas habilidades fundamentais e essas habilidades de negócios que a gente tem que entender melhor, saber como que a gente vai aplicar isso. Não só a título de um escritório muito grande, de uma empresa muito grande, mas também dentro da nossa advocacia autônoma. Então, hoje aqui, eu quero fazer um 360 com vocês. De tudo que vocês precisam entender, é óbvio que eu não vou conseguir aprofundar cada um desses temas, porque são temas que demandam um aprofundamento maior, mas eu quero que vocês abram a mente no sentido de, caramba, isso existe em cada um desses temas? Será que eu estou fazendo isso em cada uma dessas áreas? Será que eu já estou aplicando? Como que eu posso aplicar? E o Maurício veio hoje comigo para desmistificar algumas coisas também, porque a gente acha muitas vezes que é muito difícil para a gente aplicar. Então a gente acha que, Gabi, você está falando de marketing, mas minha rotina é muito pesada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou produzir conteúdo? Como é que eu vou ter um bom onboarding ali, fazer um bom atendimento para o meu cliente? Como é que eu vou ter script de atendimento? Como que eu vou fazer follow-up? A inteligência artificial hoje está aí para ajudar a gente nisso. E ajudar de forma estratégica, se a gente souber utilizar, se a gente souber pensar a inteligência artificial. Então, a gente montou a nossa palestra muito combinada, assim, para a gente conseguir, para eu conseguir trazer esse 360 e ele conseguir trazer a aplicação para vocês, trazer a prática e a implementação. Mas, antes de tudo, vou me apresentar. Primeiro, aqui eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, tá? Primeiro eu vou falar para vocês o que importa para vocês, obviamente, porque é importante vocês saberem quem eu sou, o que eu faço, qual a minha especialização, tudo que eu já fiz na minha trajetória. Mas depois eu vou falar o que importa para mim. O que importa para vocês é que eu sou advogada contratualista, sou especialista em legal design, já foram mais de 400 contratos elaborados para prestadores de serviços e empresas, isso sendo a advogada autônoma. Hoje eu já tenho um negócio dentro da advocacia. Sou criadora do método LDFD, que ensina milhares de advogados hoje a enxergarem a advocacia como um negócio. Então, eu ensino sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre inteligência artificial com o Maurício. E já foram mais de 40 mil advogados assessorados por meio dos meus infoprodutos e cursos que eu disponibilizo nas redes sociais. Mas o que importa para mim é que eu sou esposa e sócia do Maurício, que está aqui comigo, que vai falar um pouquinho para vocês hoje. Eu sou mãe da Laurinha, uma bonequinha de 3 anos, que hoje enfiou uma massinha no ouvido enquanto eu estava na estrada vindo para cá. Ou seja, cada dia uma luta diferente ali, mas que é muito gostoso e ela é simplesmente a base de tudo. E tudo aquilo que eu falei para vocês que eu construí foi por causa dela, foi por causa da nossa família e de tudo que a gente acredita. E eu acredito que para ter sucesso na advocacia você não precisa ser especial, você só precisa fazer o que a maioria das pessoas não faz. Ser consistente, determinado e disposto a trabalhar duro todos os dias para isso. E aqui, como nada
é melhor do que os nossos resultados, para a gente mostrar por que eu estou aqui, para a gente mostrar por que estamos aqui hoje. São alguns prints das minhas agendas de captação dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, a gente manteve uma média de mais de 1.000 pessoas se inscrevendo para receber propostas de honorários para a elaboração de contratos com a aplicação de Legal Design. Por que eu gosto de trazer isso para vocês? Porque eu trouxe falando que não existe concorrência. E eu nichei numa área específica, que é a área contratual, eu subnichei numa área específica, que é contratos para prestadores de serviços autônomos e empresas menores, e eu subnichei ainda mais, trazendo o Legal Design como uma ferramenta ali para os meus contratos. Então, a pessoa precisa querer um contrato, ser prestador de serviço e ainda querer a aplicação do Legal Design dentro dos contratos dela. E mesmo assim, foram mais de 1.000 pessoas interessadas nesse serviço todos os anos. E aí, é claro, isso é uma inscrição para captação, a gente converteu muitas pessoas, e aí já foram mais de 400, quando chegou a 400 a gente parou de contar. Ou seja, não existe concorrência, o problema não é a área de atuação, o problema não é a advocacia, o problema não é a concorrência. O problema é a gente, e a gente é que tem que entender quais são as habilidades que a gente precisa criar. O que a gente precisa fazer para crescer na advocacia. Então, não importa se você pegou a sua carteira hoje ou se você já tem muitos anos de advocacia, comece olhando para a sua advocacia como um negócio, que é assim que você vai ter a alavanca certa para gerar resultados. Fórmula mágica não existe. O que a gente mais vê hoje nas redes sociais é pessoas criando fórmulas mágicas, hacks milagrosos, o tipo de conteúdo específico que vai viralizar e você vai captar muitos clientes, mas não é assim. Existe paciência, movimento com consistência, porque a gente precisa ter consistência em tudo que a gente faz, e habilidades fundamentais, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu gosto muito de trazer esse conceito, que tem muito a ver com o que o doutor falou também, que é um conceito que foi idealizado pelo Alex Hormozi. Ele é um autor muito famoso na parte de marketing. Quem estuda um pouquinho mais sobre marketing vai saber quem ele é. E ele fala que em todas as áreas, em todas as profissões, todo mundo começa com um otimismo desinformado. O que significa isso? Significa que você está no início da carreira, você está empolgado, você não sabe quais são os perrengues que você vai passar, você não conhece nada daquela carreira, então você está super animado para começar ali. Mas chega um momento da sua carreira que você começa a desanimar. Por quê? Porque você começa a ver que não é tão simples como você pensa. Existem problemas que vão acontecer em todas as áreas, e eles sempre vão acontecer, mesmo quando a gente estiver no nível mais alto da nossa carreira. Mas vai chegar esse momento que você começa a desanimar, porque você começa a pensar, cara, não sei se eu quero isso, será que isso é pra mim? Será que eu escolhi a área certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que a advocacia dá dinheiro mesmo? E a diferença de quem tem sucesso, de quem tem resultados e quem não tem, é justamente quem consegue ultrapassar essa fase do pessimismo informado. Por quê? A partir do momento que você já conhece os problemas que você tem, você passou por eles, você começa a ter um conhecimento muito mais amplo do que você tem que fazer para sair dali, do que você tem que fazer para crescer. E aí você chega numa fase do otimismo informado ou o realismo confiante, que ele chama, que é com base em dados, com base em métricas, com base em entender e já ter passado por aquilo e conseguir saber exatamente o que você tem que fazer para sair daquela situação e para gerar resultados de verdade. Outros problemas vão acontecer e aí assim você sabe que você sempre consegue estudar uma forma daquilo ser resolvido. Sempre tem solução para os problemas. A gente só precisa olhar para aquele problema com a vontade de resolver aquele problema, senão a gente não vai conseguir nunca. Então eu gosto muito disso porque eu vejo que a maioria dos advogados acabam desistindo, largando a carreira, ou achando que a advocacia não é para eles, ou então ficando preso num escritório de advocacia como associado mesmo, porque acha que não vai conseguir dar conta de advogar de forma autônoma, sozinho, não vai conseguir fazer essa transição. Não que seja ruim, como o doutor falou, às vezes a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer, porque se a gente quer estar ali, se o nosso objetivo é estar ali, se o nosso objetivo é crescer ali, ok, mas e se não for? E se o seu objetivo final não está alinhado com aquilo ali?
Você está preso ali porque você desanimou, porque você acha que não vai dar certo? Então a gente tem que pensar muito nisso. A verdade é que muitos desistem ao sair do otimismo desinformado e entrar no pessimismo informado, mudando de áreas, mudando de profissão e vivem sempre esse looping. Por quê? Quando a gente sai de uma coisa e a gente vai... Então, uma pessoa desistiu daquela área, vai para outra área. Aí vai entrar no otimismo de novo, naquela fase de animação de novo, porque está começando algo novo. Então, toda vez fica mudando. Com certeza vocês já conhecem pessoas que fizeram isso, que estão o tempo inteiro mudando de área, achando que o problema é a área, e, na verdade, o problema não é a área, não é a saturação do mercado, é você. O jogo sempre vai ser sobre você se tornar a pessoa que conseguiu desenvolver o máximo de habilidades possíveis para jogar o jogo da advocacia. Isso diz respeito a repertório, estudo, experiência. E todo modelo de negócio estratégico tem os seus pilares fundamentais, que é exatamente o que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Quais são esses pilares fundamentais? Quais são essas alavancas? Quais são essas habilidades fundamentais que a gente pode estudar, entender, para poder gerar mais resultados na nossa advocacia? Primeiro de todos, eu queria falar da marca pessoal. Geralmente as pessoas começam com Instagram, marketing, mas como o doutor também falou, ele falou, tem áreas de atuação, e isso eu já fiz muitas pesquisas também, eu tenho muitos alunos de diversas áreas, e eu percebo que existe essa diferença, existe uma forma diferente de fazer marketing, porque o marketing não está restrito às redes sociais. Então, hoje, eu acredito que a tendência do mercado, analisando toda essa questão de áreas de atuação, formas de prospecção de cliente, eu percebo que é mais importante a gente focar na nossa marca pessoal em primeiro lugar, para depois a gente pensar no nosso marketing. E a marca pessoal, ela diz respeito a 3 pontos específicos. Quem vocês são, ou seja, seus valores, seus princípios, a sua personalidade. Onde vocês estão, que é o posicionamento, ou seja, como que vocês estão se posicionando no mercado, onde que vocês estão se posicionando na mente dos seus clientes. E o último, para onde vocês vão. Clareza. Qual é o seu objetivo? O que que você quer? Porque aí sim, a partir daí, você consegue definir as suas estratégias de marketing. Seja nas redes sociais, seja fora delas. Seja nas redes sociais com o objetivo de prospecção, ou seja nas redes sociais com o objetivo somente de posicionamento. Um posicionamento mais institucional. Então, por exemplo, os grandes escritórios geralmente têm um posicionamento muito mais institucional dentro das redes sociais. Eles precisam ter uma vitrine, porque as pessoas procuram as empresas nas redes sociais antes mesmo de procurar, de ligar muitas vezes. Então, eles precisam do posicionamento ali, mas é um posicionamento institucional. Eles não ficam colocando a cara ali. Mas para o advogado autônomo, a gente precisa colocar a cara, porque a gente tem que gerar conexão. Quem está contratando um escritório grande, muitas vezes não está nem aí para quem é o sócio daquele escritório. Ele sabe que aquele escritório é grande por causa que é bom por causa dos grandes resultados e grandes cases que já estão na mídia, já são conhecidos por causa do boca a boca. Mas para a gente, que é advogado autônomo, a gente não tem a gente não tem como gerar essa conexão tão fácil. Então a gente precisa estar ali, mostrando o nosso valor o tempo inteiro. E existem diversas formas da gente mostrar o nosso valor. Pode ser por meio de um conteúdo técnico, pode ser por meio de mostrar mais posicionamento em palestras que a gente está, os nossos bastidores da advocacia. Existem muitas formas da gente se conectar. Mas primeiro a gente precisa entender isso. Você é a sua marca e você já tem um posicionamento. Então hoje você já tem um posicionamento. Você já está passando uma mensagem. Então tudo que a gente faz comunica. E comunica algum sentimento, alguma sensação nos nossos clientes. O que a gente está comunicando? O que a gente quer comunicar? Alinhar isso, escrever isso é importante. É planejar, é ter estratégia dentro da nossa advocacia. Sua marca pessoal é seu principal ativo. E o seu posicionamento é como você vai mostrar a sua marca para o mundo. Então, a maioria das vezes, as pessoas falam posicionamento, vinculam muito o posicionamento à rede social. Então, você precisa se posicionar. Quantas vezes vocês já ouviram você precisa se posicionar e vincularam isso à rede social? Não é só isso. É você ter uma marca, de fato. É você se posicionar no mercado de uma forma que as pessoas
entendam o que você faz. Isso pode ser, sim, por meio das redes sociais, e é muito importante, é um instrumento muito importante para a gente fazer isso, mas pode não ser também. Então, pensem e vão refletindo como que vocês estão posicionando a marca de vocês dentro do mercado jurídico. E como que a gente pode se diferenciar por meio do posicionamento? Aqui só alguns pontos importantes, porque somos advogados, a gente precisa se atentar a tudo isso. Imagem. Hoje existe aquela famosa regra dos 3 segundos, né? Que as pessoas levam mais ou menos 3 segundos para olharem para você e entenderem se elas gostam ou não de você, ou se elas querem comprar ou não de você. Então a pessoa já sabe se ela vai ter a possibilidade de fechar um contrato com você quando ela te olha pela primeira vez. Isso é importante para muitas coisas, para foto de WhatsApp. Você não tem, às vezes você não tem uma rede social, mas você fala com o cliente pelo WhatsApp. Então qual foto que está ali? Isso é importante. A gente precisa ter essa atenção. E a inteligência artificial também está aí para ajudar a gente nisso em vários pontos. Dá para fazer de uma forma legal para ajudar. O efeito halo que eu coloquei ali é que as pessoas elas são capazes de criar preconceitos sobre você a partir da primeira coisa que elas veem a seu respeito, não necessariamente a imagem. Então, a sua proposta de honorários. Como que você escreve ali a sua mensagem de atendimento no WhatsApp? Como que é a ligação com o seu cliente? Tudo isso influencia. A sua postura. A advocacia é uma profissão que exige postura profissional. Comportamento, oratória, a gente precisa ter uma boa oratória. Escrita, português, gente. A gente precisa escrever bem, não tem jeito. E escrever bem não é só o português de português, é de não abreviar quando vai falar com o cliente, por exemplo. Eu já peguei casos de pessoas que escrevem VC, T bem, tudo abreviado para o cliente. Isso não passa uma mensagem legal. Isso passa uma mensagem de falta de profissionalismo. E isso faz parte. E isso faz parte da marca. Não é só a rede social que faz parte da marca. E os seus valores e princípios, sua visão de mundo. Eu falo muito para as minhas alunas que, às vezes, elas ficam, meu Deus, Gabi, mas eu não tenho ideia de conteúdo, o que eu faço, o que eu posto? Os seus valores, a sua visão de mundo. Isso conecta. Quando você traz isso de uma forma estratégica para as suas redes sociais, isso conecta. E é bom também. Porque você vai se conectar com pessoas que tenham os mesmos valores que vocês e é muito bom se conectar com clientes que têm os nossos valores. E vitrine persuasiva, agora sim, eu passo para a vitrine persuasiva, que é a parte do nosso Instagram. E não só o Instagram. Muitas áreas se dão muito melhor, por exemplo, no LinkedIn. Eu tenho alunas que estão prospectando muito bem no LinkedIn. Alunas, por exemplo, que atuam com a área de direito empresarial. E existe estratégia também para prospecção de clientes no LinkedIn. Você pode criar estratégias de prospecção no LinkedIn. Eu, por exemplo, a minha captação é 90% por meio do Instagram. Os 10% que sobraram, indicação de alguém que veio do Instagram. Ou seja, o meu é Instagram total. Eu produzo conteúdo no LinkedIn, mas sabe para quê? Para receber convite de palestra, para palestrar em congresso, porque para mim também é importante esse tipo de convite. Então, a gente tem que saber direcionar a nossa estratégia para o que a gente quer. Então, se a nossa área se dá melhor ali no LinkedIn, cara, usa o Instagram de vitrine, porque é importante, as pessoas pesquisam lá, mas vai produzir conteúdo no LinkedIn, vai produzir conteúdo de autoridade no LinkedIn. Eu tenho alunas da área de previdenciário que estão captando no YouTube. Eles assistem vídeos de pessoas falando sobre a área lá no YouTube, aí as pessoas começam a comentar nos vídeos sobre os problemas que tem no dia a dia, e aí ela fica ali olhando, às vezes deixa um comentário ou outro, fala que é advogado, e aí tá ali, tá no link, tá no YouTube, os clientes estão ali, então a gente precisa entender também aonde o nosso cliente está. Qual é a rede social que vai funcionar melhor? Verdade é que todo mundo tá ali nas redes sociais, se você não está ali para vender, o seu cliente não estará para comprar. Então, não adianta a gente querer captar clientes se a gente não está ali para vender, se a gente não está ali para mostrar a nossa cara, para dar visibilidade para o nosso trabalho. Principalmente quem advoga no interior, em cidades menores, sempre vem alunos meus com essa preocupação, mas Gabi, eu não consigo prospectar, eu tenho dificuldade de prospectar. Eu falo, você está buscando prospectar só na sua cidade? Por quê? Dá visibilidade para o seu negócio.
Hoje em dia você consegue fazer isso por meio das redes sociais. É só buscar onde seu cliente está e que você esteja ali também, fazendo tudo da forma correta. E aí, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar nessa questão da produção de conteúdo nas redes sociais, em qualquer uma delas, tá? Não se restringe só ao Instagram, em relação a como que a gente pode não pensar somente em fórmulas prontas de produção de conteúdo e conseguir entender o que a gente pode, de fato, postar ali e ajudar os nossos clientes e, ao mesmo tempo, gerar resultados por ali. Então, algumas perguntas que a gente pode pensar são: meu cliente ideal achará essa postagem útil e interessante? Porque a gente entra naquela questão que a doutora falou do cliente ideal. Isso tem um nome, isso é mapeamento de ICP, mapeamento de cliente ideal. No nosso módulo de gestão do curso, esse é o primeiro ponto que a gente trata. Porque quando você mapeia o seu cliente ideal, você consegue direcionar todas as estratégias do seu negócio, e não digo só nas redes sociais, mas na sua oferta, na construção da sua proposta de honorários, por exemplo, na forma de atendimento, na forma como você se direciona. Tudo isso é importante para entender qual é o público que você quer atingir e assim criar as estratégias certas. Então, o seu cliente ideal vai achar esse conteúdo interessante? A pessoa que você quer atingir vai achar esse conteúdo interessante? Ele está alinhado com a jornada do cliente no Instagram? Existe uma jornada do cliente no Instagram. Não existe uma jornada do cliente só na empresa de forma geral. Todos os conteúdos que a gente posta têm um objetivo específico. Tem conteúdos que não são para ter um monte de curtidas, não são para viralizar, não são para... Não, tem conteúdos que simplesmente são para a pessoa entender quem você é, se conectar com você. E existem conteúdos que, de fato, são para atrair mais pessoas. Então, existem algumas fases da jornada do cliente. A fase de descoberta, que é aquela fase daqueles reels que o pessoal posta, que são menorzinhos, são pequenininhos, que ninguém aguenta mais, aquele lê a legenda. Esses são os conteúdos de descoberta, de atração. Os conteúdos de consideração, que são os conteúdos mais técnicos. Quando a gente explica algo mais técnico naquele conteúdo, a gente traz uma informação mais técnica. Esse é o momento que o potencial cliente vai considerar te contratar, porque ele vai olhar e falar: putz, ela sabe mesmo do que ela está falando. Eu vim por causa do Rios ler a legenda, mas ela sabe do que ela está falando. E os conteúdos de conversão, que são conteúdos mais de autoridade, que você traz algo mais voltado para a autoridade que vai levar aquela pessoa a clicar lá na sua agenda e te chamar. Então, todos os conteúdos têm objetivo e a gente precisa olhar para isso também. A mensagem está clara? Ou está cheia de juridiquês? Maravilhosa. Será que o seu cliente está entendendo o que você está falando? E eu digo isso porque tem clientes que gostam do juridiquês. Então, tem públicos que gostam que você pareça muito inteligentão ali, com o juridiquês. Mas tem outros que não. O meu não gosta, então eu tenho que ser o mínimo de juridiquês possível. Precisa entender, o cliente compra o que ele entende. Se ele não está entendendo o que você está falando, ele não vai comprar de você. Desculpa, não vai. Usou uma linguagem que atrai o meu cliente ideal, não só em relação ao juridiquês, mas você está se comunicando da forma como aquele cliente se comunica. Então, se você atua com empresários, você tem que ter uma linguagem mais de negócios. Você tem que entender o que você está falando. Não adianta, porque senão ele não vai se conectar com você. A capa é atraente, se for Reels, os 3 primeiros segundos prendem atenção, aí vai para uma parte mais estratégica ali, de visual também, que é importante. A estética também convence. O seu potencial cliente não quer contratar um advogado. Ele quer segurança, ele quer confiança, ele quer credibilidade, ele quer alguém que fale a sua língua e entenda exatamente a sua dor. Ele quer um especialista que saiba exatamente o que ele precisa naquele momento. Ele não quer ninguém que transforme as coisas que já são complexas em mais complexas ainda. Ele não quer alguém... Ele está chegando com um problema já para você. Ele quer alguém que resolva. Ele quer alguém que ajude. Então, a gente precisa gerar esses sentimentos, essas sensações em primeiro lugar. Quando a gente vai falar em prospecção, né, em captação, em experiência do cliente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma aluna minha, que eu gosto muito de dar como exemplo, porque ela atua com direito digital. Então, ela tem um conhecimento, ela tem que ter um conhecimento muito grande de como que é a rotina daquele cliente ideal dela. Então, se
se eu falo para vocês, seu lançamento pode ser em janeiro, mas só se você estiver preparado. Alguém aqui faz lançamento? Poucas pessoas fazem, né? Então, vocês vão olhar essa postagem dela e vocês vão nem entender o que ela tá falando. Mas para ela, ok, ela não tá nem aí para isso, porque ela sabe que o público dela, que o cliente ideal dela, sabe que lançamento em janeiro é a época que mais bomba. Por quê? A galera tá virando o ano, o pessoal quer comprar curso, tá doido para comprar, quer melhorar, alguma coisa, quer mudar de vida, deu tudo errado no ano anterior, em janeiro é o momento que vai mudar de vida. Ela sabe disso. Então, ela fez uma postagem estratégica para o cliente ideal dela. Então, ela fez todas essas análises que eu falei para vocês. E aí, ela vem aqui fazendo algumas quebras de objeção dentro do post, vem trazendo toda a história e mostrando que... Mas aqui vai um ponto que poucos se lembram. A estratégia não é só sobre tráfego, copy ou criativos. Se o jurídico do seu lançamento falhar, o estrago pode ser gigante. Então, ela faz toda uma copy ali, mostrando a importância do jurídico. Então, janeiro, você está querendo investir em muita coisa para o seu lançamento, mas você não está lembrando que o jurídico é importante também? Senão pode dar ruim? Então, isso é um post estratégico. Se teve muita curtida, não tenho a menor noção. Nem olhei. Mas com certeza ela prospectou bem com esse post. Pelo menos ela atraiu a atenção e pessoas consideraram contratar ela, porque ela foi muito estratégica. E isso é a persuasão, que é um conceito que eu amo, que eu gosto muito. Para você persuadir com eficácia, você precisa persuadir com eficácia. Então, tudo que você faz antes gera algum sentimento na pessoa e isso influencia na forma como a pessoa vai olhar para o seu produto ou para o seu serviço depois. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também de quebra de objeção antecipada. Então, a gente pode usar as nossas redes sociais para quebrar objeções de forma antecipada. Para conseguir não precisar ter muitos problemas ali na hora do atendimento ao cliente, na hora de ter que quebrar muitas objeções ali no momento do atendimento. Você quebra objeções de forma antecipada e melhora as chances de fechamento. Então aqui tem, ó, contrato não é caro, é porque tá bem ruimzinho de ler, né? Depois, se vocês quiserem, eu mando esse PDF para vocês, porque tá ruim de ler. Mas aqui são, ó, você acha que registro de marca é caro? Aí ela tá quebrando uma objeção financeira. Aí ela vai explicando que não, na verdade, caro é você perder a sua marca depois que você já tá com ela consolidada no mercado. Então, são várias coisas que a gente pode utilizar dentro da nossa rede social para quebrar objeções. E aí a gente entra no comercial, que é um outro pilar, que é exatamente isso. Eu falei da marca pessoal, falei da vitrine e agora eu vim para o comercial. Mas a gente já usando a vitrine como uma ferramenta para quebrar a objeção, a gente deixa o nosso comercial mais estruturado também. A gente deixa o nosso comercial mais preparado. Porque inicialmente a gente muitas vezes não tem time. Então a gente é o nosso próprio marketing, nós somos o nosso próprio financeiro, nós somos o nosso próprio comercial, a gente é tudo no início da advocacia. Então, quanto mais estratégico a gente for, melhor. Quanto mais objeções a gente quebra aqui, menos a gente precisa ficar se matando ali no atendimento ao cliente para fazer a quebra de objeção. Menos a gente tem que ficar se matando ali na call para fazer a quebra de objeção. Tudo influencia. Então, não adianta nada você captar clientes, um monte, nas redes sociais, e não saber converter. E a conversão de clientes, ela depende de muitos fatores. Depende de um bom atendimento, depende de um follow-up organizado. Vocês sabem o que é follow-up? Sabem? Aprendeu comigo? Que bom. O follow-up nada mais é do que o acompanhamento do cliente. O cliente, você mandou uma proposta de honorários para aquele potencial cliente. Você nunca mais fala com ele? Não, você tem que fazer um acompanhamento daquele potencial cliente. Você tem isso organizado? Você tem um planejamento de quanto em quanto tempo você vai mandar mensagem para aquele cliente para poder retornar? Existem pesquisas que falam que a maioria dos clientes fecham a partir do 5º follow-up, do 5º contato que você faz. Ou seja, a gente tem que insistir, a não ser que a gente não esteja precisando fechar contrato. A gente tem que insistir. E para a gente insistir, a gente precisa ter gestão. A gente precisa ter tudo organizado, estruturado, planilhado. Dentro de um Notion. Existem várias ferramentas que podem ajudar hoje. E entender que
a gente precisa ter um funil de captação e conversão. Quantas vezes vocês não olharam para um post, vocês olharam para um post de Instagram não só como um post, mas como um funil? Um post ele precisa ser tão estratégico a ponto de conseguir guiar aquele potencial cliente para entrar em contato com você, porque senão não adianta nada. É algo que, gente, já é difícil a gente fazer tudo que a gente tem que fazer, ainda tem que produzir um conteúdo que não é estratégico e não vai levar o cliente a virar um cliente de fato. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que criar funis o tempo inteiro. Se você vai fazer uma palestra em algum... Eu tenho alunas que são da área de direito médico, né, Vivi também, e elas falam de... Às vezes são chamadas para dar palestras dentro de consultórios ou para médicos, falar sobre assessoria jurídica. E eu falo, o que vocês estão fazendo depois? Como é que vocês estão prospectando depois dessas palestras? Existem funis específicos de palestra que eu utilizo, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra para fotógrafos, que é um público que eu faço muito contrato. É óbvio que eu vou criar um funil. Eu vou fazer uma palestra em que eu vou quebrar objeções o tempo inteiro nessa palestra e no final eu vou falar do meu serviço. Eu preciso falar do meu serviço. E a partir dali eu dou alguma forma daquela pessoa entrar em contato comigo de forma mais rápida. A mesma coisa acontece dentro das redes sociais. A gente cria funis específicos para cada tipo de conteúdo, dentro do LinkedIn, dentro do YouTube, dentro do Instagram, para levar aquela pessoa a preencher um formulário de qualificação e depois chegar até você. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar estratégico. Não é só um post, não é só para marcar ponto ali no Instagram. Não, é estratégia. E aqui algumas coisas que podem ajudar mais práticas, né, na parte comercial da advocacia. Ter ferramentas de automação. Ou seja, existem ferramentas de automação hoje que vocês podem mandar mensagens automáticas. Eu chamo aquela mensagem de vácuo zero, sabe? Que você não deixa a pessoa no vácuo assim que ela entra em contato com você, porque nem sempre você vai estar disponível. Então, você cria uma mensagem personalizada de vácuo zero ali e depois você personaliza o atendimento, mas não deixa a pessoa sem resposta imediata, porque isso influencia. As pessoas querem que você responda rápido. Agendamento de reuniões rápidos. Existem ferramentas hoje em dia que fazem agendamento de reunião rápido. Por quê? Porque quem já não perdeu o cliente naquele negócio de vamos marcar tal dia? Ah, não posso. Vamos marcar no dia tal? Ah, não posso. Aqui minha agenda tá ruim. Aí você vê se está 2 semanas tentando marcar uma reunião de proposta com o cliente, aí você perde o cliente no meio do caminho. Então, ter uma ferramenta que faz esse agendamento por link, hoje eu utilizo uma ferramenta que faz o agendamento por link. Então, eu mando um link, a pessoa já tem a minha agenda ali, ela marca no dia, horário que ela quer e aí acabou. Profissionaliza, ainda dá uma profissionalização para a sua advocacia, porque isso faz diferença. Envio de lembretes antes da reunião. Se for uma reunião de proposta, então, que não é uma reunião que a pessoa ainda não fechou com você, se você vai apresentar a sua proposta naquela reunião, fazer uma automação em envio de lembretes ali para aquela pessoa, para ela não faltar essa reunião. Eficiência operacional, ou seja, ter um CRM organizado, permite que você dedique mais tempo no atendimento personalizado de clientes. Um CRM de follow-up que vocês conseguem botar ali. Eu vou entrar em contato, entrou na minha agenda, vou entrar em contato. 1 dia após o envio da proposta, 3 dias após o envio da proposta, 7 dias, e aí você vai mexendo ali e vai organizando. Isso tudo vocês podem fazer com ferramentas gratuitas. E eu vou mostrar para vocês algumas depois. Assistente de mapeamento de dores e quebra de objeções. Eu tenho uma cliente que falou que está fechando a maioria dos contratos dela por WhatsApp somente com assistente de mapeamento de dores e quebra de objeções. Por quê? O cliente manda ali alguma objeção, ela tem um assistente de mapeamento de dores e quebra de objeções daquele público dela, ela vai e consegue responder de forma mais rápida e mais assertiva, e aí já vai quebrando todas as objeções no WhatsApp até a pessoa fechar. Ela falou que mudou a vida dela, porque a gente não tem muito tempo no dia a dia, então a gente precisa otimizar. É importante. Assistente de IA, ele vai falar desse assistente, você vai falar dele, né? Ou não? Fala, depois eu falo. Ele é o especialista em inteligência artificial, não sou eu. Análise de dados, utilizar a inteligência artificial para analisar dados e identificar padrões que possam ajudar na tomada de decisão. A gente tem um assistente de IA que faz a análise de uma conversa com um potencial cliente. Ou seja, a gente teve uma conversa, a gente não gerou um fechamento de contrato. A gente joga lá, tô falando certo? A gente joga lá e aí ele analisa os pontos que podem ser pontos de erro,
pontos de acerto e o que a gente pode melhorar para a próxima ou como que a gente pode recuperar esse cliente de alguma forma. Então, a gente usa a inteligência artificial a nosso favor. Eu não uso só para... Tem muitos advogados que ainda têm falta a percepção que a gente que só dá para usar a inteligência artificial para gerar petição. E não. Tem muitas coisas no nosso dia a dia, dentro da parte de gestão, de marketing, de vendas, que a gente pode usar a IA. Então, para criar scripts para o seu escritório. Então, não é você que faz o comercial, mas você quer ajudar a estruturar os seus scripts do escritório. Cria os scripts por inteligência artificial e depois passa para o seu time, valida com o seu time, vai ajustando. A gente faz muito isso lá na empresa também. Então, eu falei que era para vocês refletirem, vai ficar cheio de coisa aqui, borbulhando. E aqui algumas ferramentas. O Calendly, que é a ferramenta de agendamento de reuniões que eu falei para vocês, essa é gratuita. Existem outras pagas também. O próprio Notion já está com o Notion Calendar, que já dá para fazer isso também. Então, existem algumas ferramentas que vocês conseguem. O Calendly eu acho que é uma bem fácil de utilizar. Quê? Calendly até 20 agendamentos por mês, né? Mas assim, é bastante. Não há, para quem está começando, é bem tranquilo. O Notion, que é uma ferramenta que eu gosto muito para CRM, controle de follow-up, principalmente ali na parte comercial, né, que você consegue qualificar bonitinho todo o cliente e fazer todas as etapas, até mesmo para CRM de controle de... Porque para mim, para contrato, é mais tranquilo, porque não tem um processo envolvido, né, então eu consigo botar todas as fases da elaboração ali, então eu uso muito o Notion e eu gosto, tá? Mas dá para fazer bastante coisa dentro do Notion. E ali eu botei o Authentic, que é uma ferramenta gratuita de assinatura eletrônica. Eu acredito que a maioria de vocês já façam assinatura eletrônica, né? Tem outros melhores que são pagas. O Authentic ele é gratuito, até 20 assinaturas também. Mas existem outras pagas que são até melhores. Então, é importante a gente ter assinatura eletrônica, que facilita também, deixa tudo mais rápido. E uma proposta de honorários estratégica. Quando a gente fala em vendas, a gente precisa ter uma boa oferta. Na semana passada, o Rony, da Reserva, ele botou uma frase no Instagram dele, que ele falou assim: a sua marca pessoal é a sua personalidade aplicada à sua oferta. O que faz com que você seja escolhido em meio a vários advogados que fazem a mesma coisa que você? A sua personalidade. E quando a gente consegue aplicar isso de forma estratégica dentro da nossa oferta, ou seja, dentro da nossa proposta de honorários, a gente consegue também gerar um caminho ali para o cliente converter de forma mais fácil. Então, eu gosto muito de propostas de honorários que têm organização estética, porque isso gera uma sensação, gera um sentimento, principalmente na parte de identidade visual da sua empresa, do seu escritório ou da sua própria advocacia. Acessibilidade. Ou seja, ter uma linguagem que o cliente entenda também, porque você quer converter um cliente que não entende o jurídico, então é importante que você fale a língua dele. Objetividade, personalização, você colocar o nome do cliente, gerar uma conexão por meio da proposta também. Aplicar conceitos de storytelling e copywriting que não são só aplicados ao marketing, mas são aplicados também à nossa proposta de honorários. Então, fazer um storytelling de quem você é, quem somos quando é um escritório maior, né? É legal para gerar mais conexão. E ancoragem de preço e diferenciar o valor e o preço ali, gerar valor ao longo da proposta para depois apresentar o preço. E também entender técnicas de venda como ancoragem. Então é importante a gente saber vender. É importante a gente estudar. Aqui eu trouxe um exemplo da minha proposta. É claro que é um pouco diferente, porque a minha tem exemplos de contratos, né? Como eu uso a aplicação do Legal Design, então eu tenho que trazer exemplos também. Mas é mais para mostrar para vocês a estrutura. Tem uma capa, tem estética, tem um quem sou eu, em que eu aprofundo bastante ali a minha trajetória, como que eu cheguei até ali, quais foram os contratos que eu já elaborei, com quais profissionais eu já atuei. Então eu trago algo mais denso na minha apresentação. Trago também aqui, não dá para ler tão bem, mas um pouco do plano de ação, e é óbvio, não é um plano de ação em que eu digo exatamente o que eu vou fazer. É um plano de ação que eu falo quais vão ser as etapas que o cliente vai passar depois que ele me contratar. Porque as pessoas gostam de saber o que vai acontecer, principalmente na advocacia. Eu sei que é um pouco difícil a gente dar prazos, a gente dá muitos detalhes, mas a gente consegue dar uma noção para a pessoa, a gente consegue mostrar um pouco mais de experiência nessa hora.
E aí, na parte de investimento, trazer ancoragem, trazer um pacote, aí depois a gente consegue melhorar a percepção em relação ao preço quando a gente... se o seu serviço tem pacote diferente, casos de assessoria e casos de um serviço avulso, você consegue trazer o serviço avulso, o valor, o preço do serviço avulso e depois dar o preço do pacote de assessoria, que vai valer muito mais a pena, mas está tudo embutido ali. Você vai trazer bônus específicos que são caros para o seu cliente, parecem ser caros para o seu cliente, mas que para você é muito tranquilo. Então, eu te dou uma reunião extra por mês comigo, com um dos sócios. Eu te dou uma análise de contrato mensal que você precisa, ou uma elaboração mensal que você precisa. É um bônus que muitas vezes é fácil para a gente e que o cara que está pagando uma assessoria ali vai valer muito a pena. Por quê? Ele quase nunca vai precisar daquilo, na maioria das vezes ele nem vai precisar, mas na hora que ele vai ver a proposta, ele vai falar, putz, ele ofereceu isso aqui, ou outra pessoa que eu procurei não ofereceu, é que tá valendo muito mais a pena, tá barato, perto de tudo que ele vai entregar. Mas na verdade está tudo embutido ali. Então pensar no nosso preço de forma estratégica também é importante. E gestão e planejamento. A gente precisa saber gerir a nossa advocacia, a gente precisa saber fazer um planejamento estratégico. Porque sem planejamento estratégico você vive apenas resolvendo urgências. E a gente no início da advocacia, com certeza todo mundo já passou por isso. Parece que a gente está apagando incêndio o tempo inteiro. Você perde tempo fazendo o que não traz resultado, porque você não tem métrica ali. Se aquilo está gerando resultado, se aquilo está fazendo sentido, se tem a ver com o objetivo que você quer. Não sabe se está crescendo ou apenas se mantendo ocupado. E aí, um insight prático, usar a planilha, pode ser do Notion, do ClickUp, ou planilha do Excel, normalmente, para você definir metas, objetivos, progresso, tarefas semanais. Se você tem clareza disso, isso muda completamente a sua forma de advogar, porque aí você vai reavaliando o tempo inteiro. A advocacia é erro e acerto. Uma empresa, um negócio, é erro e acerto. Você vai errar para você acertar, você vai errar para você acertar. E aí você vai melhorando, aperfeiçoando. Experiência do cliente, fidelização. A venda não acaba quando o cliente assina o contrato. É muito mais fácil a gente manter e fidelizar um cliente do que a gente captar um novo. Então a gente precisa ter estratégias de manutenção e fidelização do nosso cliente. Isso vem do nosso atendimento, isso vem da forma como a gente faz o nosso onboarding ali. Como você faz o onboarding? Você tem uma reunião com o cliente, alguém faz alguma reunião, alguém conversa ali com o cliente para mostrar como que vão ser os próximos passos, alguém dá Eu lembro que quando eu trabalhei no escritório de advocacia, eu era associada, e aí eu coordenei um setor civil desse escritório, e aí, como eu estava estudando muito a parte de marketing, eu fui para a área de marketing também do escritório, aí comecei a coordenar também o setor de marketing jurídico do escritório. E aí eu tive que participar de muitas reuniões de gestão também, porque o marketing está muito vinculado à gestão e muito vinculado ao comercial também. Então, a gente precisava entender ali o que o escritório queria, ter clareza para poder direcionar o marketing certinho. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente implementou no escritório foram os relatórios mensais. Por quê? A gente percebia que os estagiários estavam com muito trabalho tendo que atender cliente para dar andamento de processo. Só que era assim, andamento de um dia atrás, 2 dias atrás. Tem clientes que ligam todo dia, que querem conversar, bater papo no telefone. Então a gente começou a implementar, inicialmente por e-mail. A gente fazia e-mails estratégicos ali, mensais, pegava e fazia alguns relatórios. Hoje, com a inteligência artificial, antes não tinha, quando eu estava lá. Hoje, com a inteligência artificial, isso fica muito mais fácil. Você consegue fazer um resumo de um processo por inteligência artificial? Consegue, né? Consegue. A gente vai aprender isso. De forma muito mais prática. Então, a gente consegue implementar relatórios, a gente consegue fazer isso de forma estética, bem bonitinho, consegue mandar relatórios mais personalizados. Então, são estratégias de experiência do cliente que a gente vai aplicando e que ou você mantém aquele cliente com você, ou você vai gerar alguma indicação. Aquele cliente vai gostar tanto do seu trabalho que vai te indicar. E um potencial cliente que vem indicado, é muito mais fácil de fechar um contrato. Muito mais. Eu lembro de outra estratégia de fidelização que a gente fez no escritório, o escritório era trabalhista bancário, e a gente via que muitos bancários estavam com problemas referentes a plano de saúde do banco. E aí era uma demanda muito grande. O que eles fizeram?
fizeram uma área civil só voltada para plano de saúde. A gente conseguia fidelizar todos os clientes bancários também com a ação de plano de saúde. Então, aquela área civil era só para isso, mas era para fidelização. Por quê? A ação do banco é que dava dinheiro. Não era a ação de plano de saúde que dava dinheiro para o escritório. Mas eles queriam manter, porque aqueles clientes indicavam outros clientes, falavam, vai lá, porque eles fazem plano de saúde também. Então, são estratégias que podem ser analisadas e que valem a pena para manutenção e fidelização. É óbvio, gente, cada caso é um caso, cada área é uma área. A gente tem que analisar dentro do nosso caso concreto. E aí, padronizar seu processo de boas-vindas com documentos de alinhamento, cronograma de entregas, canais de comunicação, rituais de encantamento, como mensagens personalizadas para aqueles clientes. Uma simples mensagem de feliz aniversário, às vezes, faz uma diferença muito grande para o cliente. Se você tem um CRM ali com os dados do cliente, isso já faz uma diferença. Atualização relevante de um processo. Antes do cliente precisar te ligar, você já mandou. Nossa, que experiência que é isso. Faz uma diferença absurda. Monitorar a satisfação do cliente com check-ins pontuais. Perguntar. Gerar relatórios de feedback. Eu faço muito isso. O cliente, depois que ele termina o contrato comigo, eu gero um relatório de feedback. Por quê? Aí eu consigo aperfeiçoar e melhorar. Se teve alguma reclamação ou se teve alguma coisa que não foi comentado ali, cara, vou melhorar aqui, vou aperfeiçoar aqui. Novos serviços para oferecer e escalar, que foi o caso que eu acabei de falar para vocês. O Legal Design, por exemplo, é um serviço que você pode acrescentar. Quem atua com contrato é um serviço extra que você consegue acrescentar. Quem atua com documentos jurídicos é um serviço extra que dá para acrescentar. Existem muitas coisas novas no direito que, se a gente estudar, a gente consegue acrescentar para melhorar e gerar mais encantamento para o cliente também. Parcerias estratégicas. Então, é importante a gente fazer parcerias estratégicas para a gente não perder cliente. Óbvio, analisando os valores daquela pessoa, se tem a ver com os seus, fazendo a análise de risco ali necessária para fazer as parcerias, mas é algo que ajuda bastante. Enviar newsletter e atualizações sobre mudanças na legislação que possam influenciar naquele cliente. Isso a inteligência artificial pode ajudar também. A gente não precisa pensar muito para encantar. Usar plataformas como Instagram, LinkedIn para compartilhar conteúdo educativo e informativo. E tecnologia, que eu não vou me aprofundar, porque o Maurício vai trazer aqui para vocês, que é exatamente o que eu falei para vocês. Às vezes a gente fica muito vinculado em pensar que é só para fazer petição e muitas vezes faz a petição errado e a gente não entende que a gente pode implementar toda essa parte de gestão, marketing, vendas com inteligência artificial. Isso pode ajudar a gente a otimizar o nosso dia a dia. Então, utilizar a tecnologia, a inteligência artificial a nosso favor é algo que ajuda muito. E essa foto, inclusive, foi gerada por inteligência artificial. Essa foto foi uma foto que a gente... E que fica bom. Nossa, que fotão real. Foi inteligência artificial. Eu tenho muitas que eu pego algum ensaio, alguma foto bonita que eu tirei no salão e transformo em uma foto em várias. Dobro a quantidade para poder fazer conteúdo, para poder utilizar nas minhas palestras, nas minhas propostas. Então, esses aqui são alguns assistentes, eu não vou me aprofundar neles, porque o Maurício vai trazer um pouquinho aqui sobre eles, mas a gente... Igual a eles, a gente tem um monte de assistentes no nosso dia a dia. Hoje a gente consegue ter uma equipe totalmente enxuta na nossa empresa por conta da inteligência artificial. A gente cria assistentes específicos, óbvio, com inteligência e pensando a inteligência artificial de forma estratégica para ajudar na nossa empresa. Então, a advocacia como negócio nada mais é do que todos esses pontos. Eu não consegui falar sobre todos aqui, mas... é um 360 de tudo isso. Não tem como você chegar para mim e falar, Gabi, como que eu capto o cliente? Vou falar, você precisa disso tudo aqui. Posicionamento de autoridade, marketing, comercial estruturado, gestão estratégica, escala e produtividade, experiência LTV e tecnologia. Sem isso, você não consegue alavancar. Você fica parado num ponto específico da advocacia e não consegue crescer mais. São essas alavancas que fazem a gente gerar mais resultado. E aqui, gente, é um presente que eu vou deixar para vocês. A gente tem um diagnóstico. Se vocês preencherem esse formulário, vocês vão ter o direito a um diagnóstico específico que vai analisar esses pontos específicos da advocacia de vocês. Então, vai ter um formulário, vai ter umas perguntas estratégicas ali. Aí vocês colocam sim, não, mas são perguntas bem rapidinhas e depois vocês vão conseguir gerar um relatório.
Por que é um presente? Porque geralmente as pessoas a gente escolhe pessoas específicas que vão ter direito a esse relatório. Mas aqui, quem for daqui vai ter um link específico de palestra e todos vocês vão ter direito a um relatório em PDF, falando um pouquinho sobre cada um desses pontos e aprofundando mais nesses pontos da advocacia como um negócio. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido trazer de forma bem clara para vocês conseguirem refletir. E muito obrigada. Eu sempre abro para dúvidas agora, mas eu vou deixar a Maurício falar e depois a gente abre, né? Melhor. Obrigada, gente. Vamos lá, pessoal. Prometo não demorar muito. Sei que estamos com a hora avançada. Primeiro que é um prazer estar aqui palestrando com a minha esposa, a mulher que eu mais amo, que eu mais admiro nessa vida. Então, para mim é uma honra estar aqui do lado dela e poder falar com vocês. E também eu estou com 2 convidados aqui que são amigos meus, que eu tenho um amor gigantesco. Um é o Felipe, que veio de Macaé para cá, o outro é o Ramon. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. É mais um motivo de orgulho eu estar aqui. Vocês tornaram esse momento muito mais feliz para mim. Obrigado, tá? Bom, eu sempre gosto de começar falando quem sou eu, né? Acho que isso é básico. E diferentemente da Gabi, a gente trocou para não ficar exatamente igual, eu costumo começar com o que importa para mim. E importa para mim saber que eu sou marido dela, essa mulher linda e maravilhosa, pai da Laurinha e da Chloe, que é essa bulldog obesa que tá ali, que é a minha paixãozinha, e ela ronca. Então, eventualmente, alguns alunos nossos assistem às aulas e de vez em quando tem uns ronquinhos. É da Chloe. Ela é gordinha, gente, que ela tem problema de pele, então tem que ficar tomando predicin, então ela come muito e engorda muito. É um amorzinho da minha vida. E a Laurinha, que é a nossa paixão, como a Gabi falou, é o que move a gente, é o que dá susto na gente. Mas o que importa para você? Bom, importa vocês saberem que eu sou advogado, formado pela Universidade Federal Fluminense. Eu assessorei durante um ano e meio, um desembargador, um excelente desembargador no TRF da 2ª Região. Eu sou estrategista digital, isso significa que eu consigo desenhar estratégias que permitem que advogados autônomos e profissionais liberais captem clientes pelas redes sociais de maneira ética e de maneira consolidada. Dito isso, a gente já tem mais de 30 mil infoprodutos vendidos, a informação está até desatualizada, agora já são mais de 40 mil, mas eu sempre gosto de trazer esses números porque as pessoas costumam falar muito e pouco trazem resultados. Ou você mostra uma plaquinha de 1 milhão e tal, quando na verdade faturamento não quer dizer margem, e às vezes você pode faturar muito, investindo muito dinheiro em tráfego e ter prejuízo. No nosso caso, graças a Deus, a gente conseguiu construir um modelo sustentável de venda de infoprodutos, porque esses infoprodutos são validados no mercado, porque nós somos muito chatos com algo muito específico que é feedback. Então, por exemplo, em todos os nossos cursos, após cada aula, cada módulo, tem um feedback, um módulo de feedback anônimo, que eu quero incentivo que massacrem as minhas aulas. Porque é isso que me faz melhorar, isso que me faz conseguir fazer atualizações, e quem são nossos alunos pode comprovar que eu não estou mentindo. Além disso, eu sou especialista em captação de clientes, como a Gabi falou, junto dela, obviamente, de um esforço inteligente da parte dela, a gente consegue fazer uma captação de mais de 1.000. Aí tá equivocado, tá? Vou até chamar a atenção do meu design. Não são clientes. Clientes é uma vez convertido, passado pela jornada do cliente. Uma vez que você passa da fase de descoberta, da consideração, passa da fase de conversão, você se torna cliente. Aqui a gente pode falar lead. Lead seria o termo correto, tá? Mais de 1.000 leads captadas nos anos de 2022, 2023, 2024. 2025 eu não sei como tá, e confesso que a gente desenha planejamento estratégico a cada 3 anos, e para esse ano eu estou pouco me ferrando para a preocupação com captação de clientes, porque para esse ano a gente se dispôs a fazer mais palestras, rodar mais o Brasil, mostrar mais o nosso trabalho e fazer um rebranding na nossa marca, que é algo que a gente vai fazer para o 2º semestre desse ano, tá? Sou sócio, conselheiro e vice-presidente da Transforma Educação. Essa é uma grande road educacional, a gente tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, um valuation acima de 100 milhões de reais. É dali que eu tiro basicamente todo o meu know-how de parte de gestão empresarial. Tem muitas direções que ficam subordinadas a mim, como, por exemplo, marketing, comercial, tecnologia, departamento pessoal, financeiro e pedagógico ficam com o CEO e o restante todo praticamente fica comigo, tá? E é de lá que eu tiro grande parte do meu know-how e que eu implemento nos módulos dos nossos cursos e que embasam os meus raciocínios e o racional para eu ensinar como encarar a advocacia como um negócio. Como alguém que foi advogado, pouco atuei, é fato, porque já com 1 ano e meio de atuação eu já
falei que eu não queria advogar da maneira que eu estava advogando e fui convidado a empreender e assim fui e hoje estou aqui. Sou sócio, conselheiro e vice-presidente dessa rede, que é uma rede grande. Inclusive, temos 2 unidades aqui na região dos Lagos. Temos em Cabo Frio, Naruama, não temos ainda aqui em Rio das Ostras. Estamos namorando, se vocês conhecerem imóveis, podem me falar. Bom, essa rede de ensino, essa rede educacional, ela é o que a gente chama de cauda longa e, portanto, a gente pega desde educação básica até curso preparatório para militares, por exemplo. Então, a gente tem diversas marcas que atuam com todos os segmentos. E essa é um pouco da expertise que me permite falar com um pouquinho mais de propriedade sobre o negócio. E essa é a razão pela qual estou aqui hoje, especialista em inteligência artificial. Não por conta desse certificado de um curso que eu fiz na PUC com o Zach Kess, mas que é um cara fenomenal, mas eu diria que ele me ensinou, 5% do que eu sei. Mas muito mais pelo que eu tenho aplicado nos últimos 1 ano e meio com os meus alunos advogados e com toda a minha empresa da minha holding educacional, tá? Beleza, e qual que é o meu objetivo aqui hoje com vocês? Basicamente, é te ensinar a pensar em inteligência artificial. Se vocês saírem daqui com uma ideia mínima do que é pensar em inteligência artificial e não somente com scripts prontos do que vocês têm que fazer, copiar e colar 2.000 scripts vocês vão comprar de um pack, me perdoem, eu falo assim, eu acho que eu não advogo mais, então vocês me perdoem, mas, porra, 1.000 scripts da puta que o pariu de lá que você vai copiar e colar e vai usar, não vai funcionar, tá? A minha ideia com vocês aqui hoje é que vocês saiam daqui pensando em inteligência artificial e que, portanto, vocês consigam construir os seus próprios prompts e os seus próprios assistentes. Esse é o meu objetivo, é o meu escopo aqui hoje com vocês. Se eu conseguir, sairei feliz, se não, sairei triste. Bom, como que a gente vai fazer isso aqui hoje? Primeiro, eu quero te mostrar o que é inteligência artificial e segundo, eu vou te ensinar como usá-la. O que é IA? O início, né? Vamos lá. IA é um sistema ou máquina que realiza tarefas que normalmente existe inteligência humana. Eu poderia trazer aqui milhares de conceitos técnicos de engenharia, de prompt, para tentar mostrar para vocês o que é inteligência artificial, mas eu simplesmente peguei esses conceitos técnicos de livros e de artigos que eu li e eu cheguei para IA e falei assim, explique para alguém que não sabe nada de inteligência artificial o que eu te expliquei acima. E ele me trouxe esse conceito. Então é um sistema ou máquina que realiza tarefas que normalmente exigem inteligência humana, e de fato é isso, de maneira leiga, tá? É como dar um cérebro às máquinas. E por que isso é importante? Porque antes mesmo da gente pensar em inteligência artificial aplicada à advocacia, a IA já é utilizada no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está no Netflix e te sugerem uma série diferente, uma série análoga a algo que você já assistiu. Isso é IA. Quando você está no carrinho lá, adicionando um produto na Amazon e vem, ou comprando um livro e vem outras 2, 3 sugestões. Isso é IA e já tem bastante tempo, tá? Então ela é muito importante, ainda vai evoluir muito. Vai evoluir muito e isso até assusta um pouco. Mas ela vai evoluir muito, então a gente precisa aprender a lidar, tá? E aí eu quero aprofundar com vocês, eu sei que não é necessariamente algo técnico aqui, que vocês precisariam saber, mas eu queria que vocês saíssem daqui com um pouquinho de conhecimento técnico sobre inteligência artificial que não fosse raso nem superficial. O que é esse LLM, esse conceito, e por que ele é tão importante no mundo da IA? O LLM, ele foi concebido para ser um modelo capaz de gerar texto como se fosse escrito por um humano, mas não só isso. Ele é um modelo de linguagem treinado com muitas toneladas de dados. É por isso que se você sabe utilizar a inteligência artificial da maneira adequada, você tem do seu lado um CEO de uma grande rede de um grande escritório de advocacia à sua disposição. É por isso que se você souber utilizar da maneira adequada, você tem um diretor, um CMO, um diretor de marketing de uma puta rede que fatura milhões à disposição para desenhar uma linha editorial sensacional para você. Por quê? Porque existem bilhões, toneladas de dados que estão inseridos ali nesse LLM e que vão fazer com que ela consiga, que ela tenha capacidade de processar esses dados e, se você fizer o input correto, te dar resultados excelentes. Ah, Maurício, mas eu cansei de ver coisas genéricas. É porque a pessoa que está usando de maneira burra. Desculpa. É simples. Eu espero que vocês saiam daqui entendendo que, meu Deus, se eu disser para a IA, faça uma petição, ela vai fazer uma petição qualquer. É a mesma coisa. A gente vai chegar lá. Vamos lá. LLM, ele ficou famoso por causa do ChatGPT. E aí eu quero trazer mais um conceito para vocês aqui, que é o seguinte. O ChatGPT, ele é uma interface. Ele é uma interface da utilização da inteligência artificial de uma única marca, que é a marca OpenAI. Então, existe uma grande empresa chamada OpenAI, que tem uma interface, ou seja, a inteligência dela foi trazida para vocês por meio de um chat. Esse chat, que é a interface, chama ChatGPT. Da mesma forma, existe o cloud,
que tem a Anthropic. Da mesma forma, existe o Google Gemini, que tem a Google. Da mesma forma, tem a Meta, que tem a Llama. Então, quando alguém falar com vocês assim, eu uso a inteligência artificial da Google, aí você fala assim, putz, eu já aprendi com o Maurício que se ele está usando a inteligência artificial da Google, ele está usando o chat Google Gemini, que é a interface da Google Gemini, tá? Por que isso é importante? Para vocês não surtarem quando eu entrar nesse assunto aqui. Cada uma dessas marcas e dessas interfaces tem modelos distintos. Então, quando você abre o seu chat GPT, vai ter lá a opção de você selecionar o GPT-4o, o GPT-4o5, O3, O4, Mini, O4. Maurício, para que serve todos esses modelos? Porque tem gente lá, na OpenAI, pensando como economizar custos deles e como fazer com que alguns modelos entreguem resultados melhores ou piores a depender da complexidade do que está sendo dito. Então, quando eles trazem um modelo, por exemplo, o O4 Mini High, que tem a função de reasoning, que é a função que pensa, eles estão pensando assim, meu Deus, se um grande matemático exigir de mim uma função que precisa de aprofundamento, que ele escolha este modelo. Eu já preparei para ele escolher esse modelo. Agora, se ele quiser saber quanto que é 2 mais 2, ele simplesmente usa o 4o, que é o modelo mais básico que vai responder e não vai me gastar tanto, tá? Então, por isso tem vários modelos, eles tentam a todo momento explicar esses vários modelos, mas não é tão simples. Da mesma forma acontece com o Cloud, com o Google Gemini, com o Llama. Beleza? Vamos lá. Existe um ranking que literalmente compreende todos esses modelos de linguagem e expõe para a gente, o usuário, qual que é melhor. Maurício, para mim, que sou advogado, preciso me preocupar tanto com isso? Não, mas como eu estou dando uma palestra de inteligência artificial, me cabe trazer para vocês que existe um ranking. O top, a inteligência artificial mais inteligente é a O4 Mini, o modo High, que está disponível pela OpenAI, tá? É do ChatGPT. Por que é interessante vocês saberem isso? Que vocês vão lembrar que teve um tempinho atrás, cerca de uns 2 meses, que aconteceu uma guerra de IA por causa da DeepSeek, que é uma inteligência artificial chinesa que veio com uma puta inteligência entregando uma qualidade excelente por um custo baixíssimo. Aí me perguntaram assim, Maurício, devo usar a DeepSeek? Eu falei, calma, porque eu não faço a menor ideia de quais são os servidores que estão alocados a essas informações. Pode dar merda. Mas uma coisa eu te asseguro, que bom que eles vieram, porque o que vai acontecer é acelerar o crescimento das inteligências artificiais dos outros grandes modelos que já estão validados, que são mais seguros, e reduzir o custo. E não deu outra. Existiam funcionalidades que eram apenas da versão paga do ChatGPT, por exemplo, Plus, e que foram para o free, como, por exemplo, o Deep Research, do Google Gemini, é a mesma coisa, tá? Então é sempre importante que tenha esse tipo de confusão, de concorrência. Ela é salutar para o mundo da IA. É perigosa, porque está evoluindo... Anteontem a Google fez um anúncio do Google Veo 3, que é um novo modelo de vídeo deles. Cara, tá assustador. Assim, é bem possível que em 3, 4 meses fique completamente impossível distinguir um vídeo que é feito com inteligência artificial de um vídeo que não é feito. Assim, tá assustador. Mas veio com custo de $200 por mês. Então a tendência é que daqui a pouco vai vir um chinês, com todo respeito aos chineses, e vão lançar um modelo de vídeo tão bom quanto o da Google, e esse modelo de $200, que, eu confio mais na Google. Desculpa, eu gosto mais da Google, pronto, mas confio no chinês também. Pega meus vídeos aí, vai invadir minhas contas, adoro chinês também, sem xenofobia, pelo amor de Deus. Inclusive meu celular é chinês, só para deixar claro. Amor, meu celular é Honor, chinês. Então, mas isso vai ser produtivo, porque naturalmente a Google daqui a pouco tempo vai baratear o acesso a essa construção de vídeo. Então campanhas, eu já falei inclusive lá com o meu pessoal do marketing, a gente gasta às vezes 45 mil, 50 mil para fazer uma campanha de matrícula para uma das nossas marcas. É muito possível que daqui a 3, 4 meses, 6 meses, a gente já consiga construir uma campanha tão boa quanto tão somente com o Google VO2, VO3 pagando ali $200 por mês, que eu acho que ainda vai baratear, tá? Então, é por isso que eu queria trazer esse tipo de reflexão para vocês. Beleza, Maurício, entendi. Agora, que você já sabe o que é IA e sabe um pouquinho sobre interface, sabe um pouquinho sobre LLM, modelo, quais são as 2 principais formas de utilizar a inteligência artificial? E aí, eu preciso trazer para vocês que tem 2 formas de utilizar, mas já tem uma terceira, porque IA é um negócio que é absurdo. Para quem se destinou, quem gosta tem que gostar, porque isso aqui muda praticamente a cada 3 dias. Então, quando eu desenhei essa apresentação pela primeira vez, óbvio que eu faço atualização de alguns slides, o terceiro modo de usar IA ainda era muito incipiente no Brasil, tá? Que era a utilização de agentes autônomos. Mas aí veio uma chinesa, que foi lá
e criou o Humanos, não sei se vocês já viram, mas rodou vários rios aí, que é um agente autônomo de inteligência artificial. Eu não vou falar sobre eles hoje, mas eu quero dizer para vocês que vai acontecer. Daqui a um ano já vai começar a chegar no Brasil. Lá fora já está sendo utilizado, no Brasil nem tanto. Humanos nada mais é do que você chegar e falar assim, hoje eu quero que você acesse o site do TJ Rio, pesquise todas as jurisprudências relacionadas ao dano moral por acidente aéreo, por atraso de voo, e colacione as principais teses dos últimos 3 anos e prepare a petição inicial e apresente um rascunho realizado, faça uma revisão completa, depois gere um relatório. Ou seja, um agente de IA vai conseguir fazer 40, 50 funções a partir de um único prompt. Isso é agente autônomo de IA. E o que é mais bizarro, ele vai conseguir fazer isso com você olhando, para que você consiga tomar. Isso já existe, tá? Tá no Operator, que é a versão de $200 da OpenAI. Ainda não chegou no Brasil, tá lá fora, mas o Humanos trouxe isso, bombardeou. Só que eu não vou tratar esse assunto com vocês hoje, que eu não acho que é... Você fica no computador, ele fica na sua tela ali te mostrando todas as etapas que ele está fazendo. Ele acessa o site por você, ele loga por você, ele pesquisa a jurisprudência para você, tudo mostrando em tempo real, para que você tenha certeza daquilo que está sendo realizado. Ele elabora a petição para você e ele chega para você e fala, ficou de acordo com o que você esperava? Quer que eu melhore alguma coisa? Você fala, não gostei, quero que você pesquise mais alguma outra coisa no outro site do tribunal. Pum. No momento, não, o Operator é só uma tela visual, um vídeo, é como se fosse um computador, é como se fosse um vídeo em tempo real, ele vai estar fazendo aquilo ali enquanto você vai poder conversar com ele, é como se fosse um assistente, é porque eu não gosto de falar assistente, porque o assistente é o que eu vou ensinar para vocês, mas é porque ele é um agente autônomo mesmo, você define uma tarefa e ele consegue, uma tarefa dividida em 50 etapas e ele faz as 50 etapas te mostrando ali exatamente o que está acontecendo. Então isso evita alucinação, por exemplo, pesquisa de invenção de jurisprudência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu estiver falando sobre jurisprudência, que as pessoas falam, alucina e tal, alucinava. Aliás, hoje alucina, se você usar de maneira errada, mas existem formas de se utilizar a inteligência artificial, como por exemplo com Deep Research, que ele vai te dar exatamente a fonte de onde está sendo retirada aquela jurisprudência. Aí você consulta, porque aí é o básico que você precisa fazer. Né? Então, beleza, mas vamos voltar aqui. As duas principais formas de utilizar a inteligência artificial hoje. Primeiro, por meio de prompts, tá? Prompts são instruções, são comandos para a inteligência artificial fazer o que você deseja. Basicamente é o que você está querendo que ela faça ali naquele momento, tá? E por que eles são importantes? Porque quando você tem bons prompts, você tem boas respostas. Eu dei essa mesma palestra, não sobre assunto jurídico, mas voltado para a educação, num maior evento da América Latina de educação que aconteceu 3 semanas atrás, se chama Bet Educar. Eu fui lá como vice-presidente da Transforma e lá eu pude falar para gestores e professores. E aí eu dei o seguinte exemplo que vocês vão entender que o racional se aplica a qualquer área, qualquer carreira, tá? Eu falei com um gestor assim, gestor, você chega para a moça da sua secretaria e fala assim, Daniela, tem uma Daniela aqui? Então posso falar Daniela sem se preocupar. Daniela, manda um e-mail para o pai. Aí Daniela chega e fala assim, que pai? Aí você fala, Daniela, manda e-mail para o pai Maurício. Tá bom, mas sobre que assunto? Manda e-mail para o pai Maurício sobre a Laura. Mas sobre que assunto que diz respeito à Laura? Sobre o fato da Laura não estar se comportando na sala de aula. Isso acontece, tá? Não está se comportando na sala de aula. Tá bom, mas o que você quer que eu faça desse e-mail? O que você espera? Peça para que o pai compareça aqui na secretaria, na coordenação, para conversar comigo. Tá, mas quando que você quer que eu peça para o pai vir aqui? Ou seja, quando você entende que bons prompts nada mais é do que como você comanda o seu time interno, como você comanda o seu advogado associado, como você comanda o seu estagiário, você entende que você tem que fazer a mesma coisa com a IA. A IA é o seu assistente de tecnologia, que vai ser o seu cérebro, o seu segundo cérebro, para você utilizar da maneira correta. Se você der comandos genéricos, é como se você estivesse dando um comando genérico para quem trabalha para você. Vai ficar uma merda. E aí você vai reclamar, que aí alucina, que não faz sentido, tá todo mundo fazendo coisa igual. Aí realmente, vai ficar tudo igual. Como tem um monte de gestor péssimo, que faz só isso mesmo. Manda um e-mail aí para o pai falando isso. Aí a pessoa da secretaria vai escrever um e-mail ruim, que vai ter falha na comunicação, isso atrapalha a experiência do aluno na escola, diminui taxa de rematrícula, no final das contas diminui a receita da escola, você tem um churn alto, o cara da secretaria pede para sair, enfim, porque você não soube ser um bom gestor. Com a IA é a mesma coisa, mesmo raciocínio. Prompts claros geram direcionamento. Quando você tem clareza no seu comando, você direciona o que você quer, o que você espera da resposta da IA. Prompts detalhados dão mais precisão.
Beleza? Tá bom, Maurício, falou, mas você vai me ensinar como fazer esses prompts? Vou te ensinar. Por quê? Porque, enfim, tem 1 ano e meio que eu tenho estudado com muita vontade isso, e eu desenvolvi o que eu considero uma estrutura ideal para a construção de prompts para que vocês possam usar, tá? Bora lá. Primeira coisa que você vai fazer, aí eu já vou antecipar aqui, tá? Eu vou te falar todos os pontos que são necessários e ao final eu vou te trazer um caso concreto para que vocês vejam na prática o que deveria ser feito. Aí se eu falar assim, meu Deus, é isso tudo que eu tinha que fazer de prompt? Bom, se você quiser um resultado bom, sim. Se você não quiser, fique à vontade, tá? Primeiro, definir persona. Segundo, definir objetivo. Maurício, você vai me explicar o que é cada uma dessas coisas agora? Não vou. Vou explicar daqui a pouco quando eu der o exemplo, para não ficar prolixo, não perturbar vocês. Terceiro, é identificar elementos essenciais. Quarto, são os pontos de atenção, são os warnings. Isso aqui é algo que eu adicionei tem cerca de 1 mês e meio, porque o vice-presidente da OpenAI fez um tweet falando o que ele considerava o ideal para a construção de um prompt para agentes autônomos. Não é para assistente, não é para prompt. Para agentes autônomos. Eu falei assim, porra, imagina num assistente ou num prompt avulso. Vou testar. Testei e deu super certo, melhorou o output, melhorou os resultados da minha IA. Então eu trouxe para cá, atualizando a minha própria metodologia. Quinto, fornecer contexto. Sexto, especificar formato e estilo. Sétimo, dividir em etapas se necessário. Para a nossa atuação jurídica, eu acho que é praticamente sempre necessário, vou explicar a vocês por quê. Mas em alguns casos específicos que não envolvam a atuação jurídica em si, eu não acho. Mas aqui eu boto se necessário como observação. E oitavo, testar e ajustar. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo, e graças a Deus a minha esposa é alinhada comigo nesse aspecto, a gente não acredita em fórmula mágica. Cara, eu sei muito sobre marketing, eu já li, um monte de livro em inglês, em português, sou apaixonado, eu, desenho funis comerciais, eu sei, gosto muito. Modéstia à parte, eu sei bastante sobre esse assunto, tem resultado, eu gosto. Só que nada supera o teste. E aí quando você entende, por isso que eu gosto de fazer as pessoas raciocinarem, quando você entende o pensamento por trás dos raciocínios, você consegue pegar aquilo ali e adaptar a qualquer realidade. E você vai testar, e você vai melhorar, e você vai aprender. Então, testar e ajustar é uma etapa fundamental aqui, sobretudo para nós advogados, tá? Então, esse é o meu ciclo, que eu considero a construção de um prompt perfeito. Se quiserem tirar uma foto, fiquem à vontade. Agora eu vou mostrar para vocês na prática. Provavelmente vai ficar com bastante texto aqui, porque não tem como fugir. Isso é algo que dá bastante, tem que ter bastante texto nos slides, eu peço até desculpa por isso. Mas vamos lá. Eu quis fazer um teste aqui com vocês de análise de contrato. Por que análise de contrato? Porque é uma atuação consultiva que tem bastante afinidade com o que minha esposa faz. E, portanto, eu consigo trazer um pouco mais de conhecimento aplicável para saber se está correto ou não, tá? Depois eu vou trazer para vocês um outro exemplo que não é na aplicação de prompt, mas na construção de assistente. Eu vou falar isso com vocês hoje ainda, se a hora me permitir. Sobre uma atuação contenciosa, que é um juiz fake que eu criei fazendo uma análise de um documento de um recurso de apelação. Bora lá. Análise de contrato, atuação consultiva. O que é definir a persona? Definir a persona é isso aqui. É atuar como advogado sênior, especialista em direito contratual, com mais de 18 anos de experiência na área consultiva. Você já realizou análise, revisão e elaboração de mais de 5.000 contratos comerciais, civis e empresariais, atendendo empresas de médio, grande porte, startups, profissionais autônomos. Seu diferencial está em traduzir cláusulas jurídicas complexas em orientações práticas, mitigando riscos, blindando operações e garantindo segurança jurídica. Você domina a técnica de gestão de riscos, compliance contratual e estruturação de contratos robustos, objetivos estratégicos. Só isso aqui já daria um prompt melhor do que, sei lá, 90% do que tem no mercado. Só que isso não é nada comparado ainda ao que vai vir por aqui, mas enfim. Só isso já daria mais resultado do que 90% do que tem por aí, tá? Segundo, definir o objetivo. O que eu quero que ele faça? Eu já defini quem ele é. O que essa IA vai simular por mim. Agora, o que eu quero efetivamente que ele faça? O seu objetivo é analisar contratos sob a perspectiva consultiva, identificando riscos, inconsistências, lacunas, cláusulas abusivas ou omissões, além de sugerir melhorias e ajustes. A análise deverá garantir conformidade jurídica, equilíbrio contratual, blindagem contra passivos futuros, proteção dos interesses do cliente, otimização e... Mas, Maurício, você escreveu isso tudo? Você é um gênio? Não. Eu defini a estrutura que eu achava adequada para a construção de prompts, foi aquilo que eu mostrei para vocês, e eu criei um assistente que cria os prompts para mim.
Então, isso aqui, eu não tive nenhum trabalho, não escrevi porra nenhuma disso aqui. Foi o assistente que eu construí, que eu vou ensinar para vocês como construir assistente, que eu construí, e ele se chama assistente construtor de prompt. Com base, obviamente, no que eu já pensei e já testei, que é a minha linha de raciocínio do que eu considero um prompt ideal. E aí eu criei um assistente, que ele me faz algumas perguntas sobre o que eu quero que ele realize, e no final ele me dá o prompt pronto, tá? Que é o que eu estou mostrando para vocês. Pergunta que não quer calar. Você vai disponibilizar esse material pra gente? Disponibilizo. Identificar os elementos essenciais. 2 pontos aqui, né? Verificar coerência formal, erros gramaticais, vícios de linguagem, redações dúbias. Identificar cláusulas abusivas, desproporcionais ou omissões relevantes. Só isso, Maurício? Não. Tem elemento essencial pra caramba que ele precisa ficar atento quando ele estiver fazendo a revisão do contrato que eu vou submeter, que eu vou anexar a ele. Objeto do contrato, clareza, delimitação e abrangência, obrigação e responsabilidade das partes, condições de pagamentos, prazos e formas, penalidades, multas, juros e correções, condições de rescisão, distrato e término, cláusula de confidencialidade, não concorrência, propriedade intelectual, cláusula de proteção, enfim, vários elementos essenciais que precisam estar nesse tópico, elementos essenciais, para que ele faça a avaliação que eu entendo correta. 4, pontos de atenção, aquilo que eu mencionei para vocês, warnings. Eu estou falando para IA o seguinte, independentemente do que você for desenhar para mim, eu preciso que você, antes de me dar a resposta, se atente a isso aqui. Atenção para os seguintes pontos críticos durante a sua análise. Nunca apresente uma análise desconectada da realidade prática e do contexto do cliente. Evite respostas genéricas, vagas ou excessivamente acadêmicas. Não ignore legislações específicas aplicáveis ao tipo de contrato analisado. Por exemplo, Código Civil, CLT, Lei de Propriedade Intelectual, LGPD, Lei do Inquilinato. Jamais simplifique cláusulas que envolvem risco elevado, como, por exemplo, responsabilidade civil, indenizações e obrigações acessórias. Sempre considere as melhores práticas de mitigação de riscos no mercado e padrões de compliance contratual. Tá? Fornecer contexto. Aqui também é uma das coisas mais importantes, porque aqui é o seguinte, essa é a parte que você dá embasamento para que a IA, com base... O que eu te ensinei antes é engenharia de prompt, são técnicas. Aqui é o contexto que você precisa, como um advogado, inserir para a inteligência artificial. Então tá aqui, quem são as partes envolvidas? Pessoa física, jurídica, tipo, descreva. Maurício, mas eu não posso colocar os dados das pessoas físicas, isso violaria LGPD. Eu não tenho cláusula no meu contrato de honorários dizendo que eu vou utilizar os dados dele para inserir na inteligência artificial, e eu nem recomendo. Então você vai criar um PDF ou um arquivo em Word e vai substituir o nome das pessoas. Olha que legal. Você cria nomes fictícios, depois que estiver pronto, você substitui. Pronto, sem risco, sem ter violado nada. E existem outras formas, aqui não vai dar para falar sobre esse assunto aqui, mas dentro do ChatGPT, por exemplo, você consegue omitir dados sensíveis, criar chat temporário e tal. Só que eu ainda assim não confio tanto, então eu sugiro que vocês façam isso para não ter dor de cabeça. A outra forma de fazer com 100% de segurança é quando você aprende ou você tem um desenvolvedor no seu escritório e você consegue fazer o que a gente chama de instalar a inteligência artificial localmente, que é rodar um servidor numa nuvem interna, dentro do seu próprio escritório, que você vai pegar, você vai conectar lá naquelas grandes marcas que comentei com vocês, OpenAI e tal, vai pegar a IA deles e vai jogar para dentro do seu computador. Então ali não tem acesso à internet. Os desenvolvedores já estão fazendo isso, grandes escritórios de advocacia já fazem isso, tá? Que aí não tem problema nenhum. Você bota, óbvio, você vai botar no contrato de honorários uma cláusula dizendo que você vai utilizar os dados por IA local, e aí a chance de dar vazamento de dados é baixíssima, porque você está controlado dentro do seu servidor interno. Mas isso envolve um pouco de conhecimento de tecnologia, de desenvolvedor e tal. Não é algo tão simples, beleza? Mas contexto aqui. Quem são as partes envolvidas? Qual o objetivo do contrato? É uma prestação de serviço? Compra e venda? Anexar o texto completo do contrato. Quais são as principais preocupações, pontos de atenção ou dúvidas do cliente? Tem cláusulas específicas que devem ser revisadas com maior rigor? Tem que informar se há necessidade de adaptação para alguma legislação específica ou se o contrato será aplicado em jurisdições distintas. Tá? Isso é contexto. Formato e estilo. Você está falando com um assistente que você está gerando um prompt para a inteligência artificial fazer uma análise para você de um documento, um contrato, porque ele é especialista em contrato. Aqui, eu estou falando para ele o seguinte, beleza, você vai analisar, mas eu tenho um formato e um estilo que eu quero. Eu não quero que você mande para mim em desenho, em foto. Eu quero assim, ó. Eu quero que você tenha uma estrutura com sumário executivo, com um parágrafo com visão geral da análise, pontos críticos identificados, recomendações jurídicas, checklist final de validação contratual. E qual o estilo que eu quero que você utilize? Eu quero que você apresente linguagem técnica, mas que ela seja clara, objetiva e assertiva. Eu quero que você evite juridiquês desnecessário. Eu quero que você tenha uma comunicação consultiva, propositiva e centrada na solução. Então eu especifiquei a estrutura, portanto o formato,
e o estilo, a forma como ele vai escrever para mim. Então, em outros casos, suponhamos que a gente não estivesse falando de um caso contratual, se eu quisesse, por exemplo, desenhar uma copy que vai ser aplicada, copy são técnicas de persuasão por meio das palavras, tá? Que eu quisesse utilizar palavras específicas dentro de uma conversa no chat GPT com um cliente meu. Eu poderia muito bem solicitar que o estilo dele fosse uma linguagem empática, porque eu quero que o meu cliente tenha empatia comigo, porque eu estou querendo fazer uma técnica de pincel, entender as dores dele, então eu quero ser mais empático. Então, quando você define estilo, é isso, é como você quer que esse relatório seja realizado, ou como que a IA vai se direcionar a você. Beleza? 7, dividir em etapas. Por que eu gosto disso para a parte jurídica? Principalmente para a parte jurídica, tá? Porque agora eu vou trazer um conceito para você chamado janela de contexto, tá? Todas as IAs, os LLMs, têm janelas de contexto diferentes. Janela de contexto é a quantidade de tokens e de informações que eles conseguem capacitar numa mesma janela de contexto, tá? Então, o que eu costumo fazer com base nos testes que eu tive? Quando eu solicito, eu pego esse prompt inteiro, coloco para IA e dou Enter ou aperto OK, ela costuma me responder tudo aquilo que eu tinha solicitado antes em uma única resposta. Por quê? Porque você não deu uma instrução clara de dividir por etapas. E por que é muito bom dividir por etapas? Porque é como se ela não esgotasse... É como se ela esgotasse toda a capacidade dela dentro de uma única resposta àquela parte que você determinou. Então, ela vai vir muito mais completa do que se você não estivesse solicitando pela dividir em etapas. Só para vocês entenderem. O processo será conduzido em 4 etapas. Leitura e interpretação do contrato, entender o objeto, contexto e partes envolvidas. Mapeamento de riscos e lacunas, pontuar riscos operacionais, jurídicos e financeiros. Sugestão de ajuste, propor melhorias, correções e cláusulas adicionais. Relatório final, entregar um parecer detalhado com recomendações práticas e um checklist validativo. Atenção! Isso aqui não foi a IA que gerou, não, isso aqui é meu mesmo, tá? Atenção! Divida cada tópico em uma única resposta sua. Ao término dele, pergunte-me se estou satisfeito e se você pode continuar para o tópico seguinte. Por quê? Numa eventualidade de você não utilizar a divisão por partes, se você não gostar de uma única coisa, você vai ter que solicitar a alteração daquela coisa e ele vai trazer aquele bloco inteiro com a alteração daquela coisa só. Gasta-se muito mais token, gasta-se muito mais memória, a inteligência fica mais burra naquele momento. Quando você faz assim, você consegue pontualmente solicitar revisões e alterações antes de partir para a próxima etapa. Tá? Então eu sugiro fortemente que vocês façam. Testar e ajustar. Verifique se está adequado com o que você esperava da resposta da IA. Se não estiver, ajuste e continue testando. Já tive casos de pegar respostas que eu falei, pô, isso aqui tá uma porcaria. Beleza, vou pedir para ele refazer. Vou falar, não gostei, não queria que fosse assim, assim, assado. Refaça, ele vai refazer. Até ficar bom, até você perceber. E por isso que eu falo, cara, você tem que pensar em inteligência artificial. Eu fiz assim, não ficou legal. Eu pedi para ele refazer inserindo uma informação tal, tal, tal. Ficou excelente. Então eu já sei que da próxima vez que eu for usar a inteligência artificial, essa segunda etapa, que foi a minha etapa de retificação do que ele me trouxe, vai estar já na minha primeira etapa. Porque eu já testei. Eu validei que essa maneira foi melhor. Ele entregou melhor. Então é teste. É assim que vocês vão aprendendo a utilizar, assim que vão aprendendo a pensar em inteligência artificial. Tá bom, Maurício? E aí eu pergunto para vocês, isso é um bom prompt? Tudo isso aqui, isso é um único prompt. É um bom prompt. O que seria... eu botei de novo para vocês entenderem. Aproveito para tomar uma água. Eu falo rápido, né? Mas tá dando para entender, pelo menos? Então, beleza. Gabi me chamou minha atenção. Fala assim, falando rápido, raciocínio, ninguém... Tô correndo, né? Tô correndo. Esse aqui, na verdade, depois eu ia falar isso. Esse aqui é a 4ª forma de inteligência artificial. Não estou aqui, eu estou em casa assistindo o jogo do meu Botafogo. Que, inclusive, olha só, eu vou falar isso. Sintam-se privilegiados. A minha empresa, Rua Educacional, a gente patrocina o Botafogo. A gente tem um camarote lá. Eu fui a todos os jogos no passado, sou botafoguense fanático, fui para Buenos Aires. Estaria lá com os meus sócios agora. Nesse momento, provavelmente, meu time estaria aquecendo, fogo subindo. Mas estou aqui, feliz, entregando o meu melhor para vocês. Se o Botafogo perder, pode ser que eu fique chateado? Pode ser. Vamos lá. Então, beleza. Esses aqui são os pontos para a construção de um prompt perfeito. Perdão. O que seria um mau prompt? Faça análise do contrato anexado. Porra. Você bota o contrato. Faça análise do contrato anexado. Faça quem, meu Deus? Eu sou quem? Eu sou o quê? Porra,
pode até ser que você fale assim, gente, que coisa maravilhosa que saiu aqui. É porque você é um advogado ruim. Desculpa. Que não vai ficar bom se você não souber definir os prompts adequados. Vai ser genérico. E aí, se for genérico, eventualmente você está sendo genérico na sua advocacia. Espero que não. Tá? Segundo ponto aqui da assistente. Estou passando a hora? Tô até com medo. Posso seguir? Por favor. Beleza. Segundo ponto aqui são os assistentes. Então, só retomando com vocês, explicamos o que é inteligência artificial, explicamos um pouquinho sobre prompts, os conceitos ali em engenharia de prompt básica. E aí existe a segunda forma de utilizar, que são os assistentes, que é o que eu mais gosto, pra falar a verdade, tá? Por que eu estou trazendo as duas formas para vocês? Porque a utilização de assistentes hoje, pelo ChatGPT, que é preponderantemente onde eu e a Gabi utilizamos, a gente tem, eu acho que uns 50 assistentes criados, talvez um pouco mais agora, essa é uma versão, ela exige uma versão paga do ChatGPT. Então, às vezes, você não quer. Então, se você não quer, entenda a engenharia de prompt, que com o prompt você consegue utilizar a versão gratuita numa boa, tá? A não ser que, isso é uma atualização recente também, a Google Gemini, os assistentes que existem no ChatGPT, que se chamam Custom GPTs, dentro da Google Gemini, eles se chamam Gems. Eles estão liberados de maneira gratuita. Então, às vezes, faz sentido também testar lá, tá? Eu confesso que eu não testei, porque eu estou completamente habituado. Minha realidade é a utilização de assistente do ChatGPT. Vamos seguir. O que são esses assistentes? Eu gosto de dizer que eles são pessoas pré-definidas para te ajudar sobre um assunto específico com profundidade. É como se a gente tivesse pego toda aquela estrutura de prompt que eu mostrei para vocês e tivesse embutido dentro de um assistente. Por quê? Porque na próxima vez que eu precisar conversar com ele, eu não vou precisar fazer aquilo tudo. Ele já está embutido. O raciocínio que eu gostaria que ele tivesse, ele já foi construído. Porque eu tenho um assistente que está com as informações pré-definidas. Eu não preciso ficar toda hora fazendo prompt, tá? Aí só mais uma observação, que eu te falei, é um negócio chato que toda hora eu tô ali, eu gosto, né? Mas toda hora tem uma atualização. Cerca de 3 semanas atrás, a OpenAI soltou uma informação de que agora os chats que ficam no ChatGPT, eles guardam a memória. Isso é bom, porque antigamente você tinha que ficar repetindo prompt. Agora não. Então isso meio que tira esse ponto talvez positivo do assistente, mas na minha visão não tira tanto, porque a facilidade que o assistente tem do dia a dia, da sua rotina, cara, pra mim é um negócio imbatível, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu perguntar se você vai ensinar pra você. Ah, ele trouxe tudo. Posso? Eu vou explicar. Se vocês não saírem daqui com um assistente criado, quem tem a versão paga, aí eu não... Eu vou te mostrar todos os passos a passo aqui. Se o Botafogo deixar. Tô brincando. No ChatGPT. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. O coração fica até acelerado. No ChatGPT eles se chamam Custom GPTs, tá? Esse é o termo técnico lá. Bora aprender a criar. E por que eu vou te ensinar a fazer isso? Pra você ter liberdade. Que a partir do momento que você cria seus próprios assistentes, não precisa ficar comprando um monte de curso, não precisa ficar comprando 1000 templates prontos ali, que nego fica te vendendo e tal. Não precisa, porque quando você aprende a criar os seus próprios assistentes, você tem liberdade. E, pô, liberdade é muito bom. Bora lá, passo a passo. Primeira coisa. Partindo do pressuposto, vocês têm a versão paga, beleza? Vocês vão clicar no seu cantinho direito lá em cima, no nomezinho, e vão em Meus GPTs. Depois, vocês vão clicar em Criar um GPT. Depois, vocês vão seguir as instruções, e aí perceba, nomeie o seu GPT. Isso aí é nomear o seu GPT. Então, por exemplo, a gente tem alguns lá, a gente tem vários assistentes de produção de conteúdo. Então, eu tenho um assistente newsletter com tom de voz da Gabi Ibrahim. Esse é o meu nome. Descrição. Pode botar se você quiser ou não bota nada. Eu costumo colocar, porque como a gente libera para alguns alunos, eu costumo colocar assistente criado por Maurício Thomas e Gabriela Ibrahim. Ponto. Instruções. Aqui é que a brincadeira fica séria. Aqui é o seguinte. Quanto melhor for o tempo que você vai gastar para pensar nessas instruções, melhor o seu assistente vai performar. E aí, nesse caso específico, eu também criei um assistente que cria assistente. Que aí já fica muito mais fácil. É porque é mais fácil, gente. Aí porque eu pego o meu raciocínio, mas toda hora tem que criar... Não, eu só vou lá no custo criar um assistente, quero assistente assim, pum, ele me dá pronto, eu só copio e colo. Mas beleza, mas suponhamos que vocês não tenham acesso a isso, tá? E aí, o que você pode fazer? Aí você pega aquela engenharia de prompt, aquelas estruturas, e conversa no ChatGPT normalmente, fala, gostaria de criar um assistente dentro do ChatGPT, e para isso, aí vocês vão seguir exatamente aquela estrutura lá. Persona, você é um grande especialista em construção de assistentes da OpenAI, com grande conhecimento em inteligência artificial. Aí o objetivo, papapá. Aí ele vai te dar o assistente pronto, bonitinho, você copia e cola para cá, tá? Quebra-gelo. Quebra-gelo nada mais é do que a primeira perguntinha que vai ficar ali autoclicável.
Então, quando você inicia o chat com o seu assistente, ela vai ficar ali para você só clicar e ele começar. A gente tem algumas, por exemplo, no assistente que faz análise de contratos com base em todos os contratos que a Gabi já... Todos não, porque não dariam todos, mas tem 20 contratos que a Gabi submeteu ao assistente a OpenAI. E aí, lá tem, pergunte-me qual contrato será elaborado hoje. É um quebra-gelo porque poupa o trabalho, não precisa escrever, pergunte-me qual. Só clicar, ele vai me perguntar e a gente segue, tá? Quarto, ainda está aqui no terceiro passo. Carregar arquivos. O que é isso? Por que isso é legal? Suponhamos que no seu escritório você já tenha modelos validados de petições, que são os modelos que você gosta. É a hora que você sobe aqui. Suponhamos que você já tem um branding consolidado do seu escritório, é a hora que você sobe o manual da marca aqui. Tom de voz, paleta de cor que você utiliza e tal. É a hora que você sobe aqui. Então, carregar conhecimentos é isso. A gente, por exemplo, tem alguns assistentes de construção de linha editorial. Linha editorial para o Instagram, que é onde a Gabi faz a maior parte de captação de cliente dela. E aí a gente construiu, a Gabriela contratou uma especialista em branding, né? E elaborou um manual de marca completo. E aí a gente pega esse manual de marca, sobe dentro desse assistente de linha editorial e toda a linha editorial precisa necessariamente entender o tom de voz dela, como que ela fala, como que ela se porta, enfim, que isso permite que a gente não tenha informações generalizadas. O problema é esse. O problema da IA é que as pessoas acham que tudo é genérico. É genérico se você não souber utilizá-lo da maneira correta, tá? Recursos. Busca na web nada mais é do que você está falando para o assistente. Assistente, eu quero que você faça consultas na web para determinado assunto. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de responsabilidade civil, eu quero que você pesquise na web algum artigo que fale sobre esse assunto e, em base à sua resposta, me traga a fonte. Isso é busca na web, tá? Lousa, eu não gosto dessa funcionalidade, eu acho ela bugada, espero que seja retirada ou melhore consideravelmente. Lousa é o seguinte, nada mais é do que você está conversando com o assistente, ele abre uma segunda tela na sua frente aqui, que permite que você edite aquilo ali em tempo real. Só que é muito ruim, porque você edita, ele reconstrói do zero aquela frase, às vezes buga, a internet não, o ChatGPT para de funcionar do nada, aí você tem que reescrever tudo que estava... Eu não gosto, eu desativei de todos os meus assistentes, mas é meu dever explicar aqui. Geração de imagem do DALL-E, o próprio ChatGPT tem uma construção de imagens internalizada. Antigamente era o DALL-E, era uma porcaria, agora está ficando bom, então você pode deixar isso ativo. E intérprete de código e análise de dados é necessário quando você sobe arquivos. Essa é uma função que é condicional para que a outra funcione, tá? Quarto passo, você vai clicar em criar. Quinto passo, aqui você define quem vai ter acesso. Você quer que seja só você ou qualquer pessoa do seu time com link, ou que você quer que seja disponibilizado na loja GPT lá para que todo mundo tenha acesso. Uma coisa que é interessante vocês saberem, como eu havia comentado, né? Você não precisa ter a versão paga para utilizar os assistentes. Você precisa ter a versão paga para criar os assistentes. Então você pode muito bem criar os assistentes do seu escritório e dar para o seu time utilizar sem que eles precisem ter uma versão paga, tá? Então isso é bom, isso é interessante. Beleza, quinto passo é salvar. Agora eu vou mostrar para vocês um assistente na prática. Prometo não tomar muito tempo de vocês. Cara, esse é um assistente que eu sou apaixonado. Não, de verdade. Eu chamo ele de juiz fake. Porque, na verdade, ele simula a figura de um juiz, tá? Ah, e só uma observação importante. É que a gente é advogado, então, na verdade, esse assistente, por exemplo, não poderia ser utilizado pelo judiciário, tá? Que saiu um regulamento recente do CNJ, falando que assistente já não pode prever decisão, mas aqui o meu prevê decisão e acerta. Eu vou mostrar para vocês. Bora lá. Como que... ele tá vendo? Pergunte-me como você pode ajudar hoje. Esse é o quebra-gelo. Aí ele vem, como posso auxiliá-lo hoje? Gostaria que você me fornecesse um pouco mais de contexto. Então, por gentileza, me informe. Área de atuação. Qual área específica você está atuando nesse caso? Localidade. Qual estado e a comarca de atuação? Essa informação é importante para contextualizar a análise com base na jurisprudência local. Situação. Você prefere descrever a situação ou enviar um documento jurídico para que eu possa analisar? Você pode simplesmente escrever uma situação ali e esperar o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou você pode subir um arquivo e pedir para ele fazer uma análise completa como um juiz fake, que é o caso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Beleza, botei ali no cível, não na vara, enviar um documento. Perceba, olha só. Isso ali é um comando, concorda? Que é um comando, mas é ridículo. É um comando raso. Se eu chegasse para vocês falarem, joga isso aqui no ChatGPT qualquer hora, vocês vão falar assim, meu Deus, maluco. Por que dá certo? Porque a gente está no assistente, tá? Então, beleza, ótimo. Por favor, envie o documento jurídico que deseja que eu analise. Assim que receber, iniciarei a análise em etapas. Eu já pré-defini que o meu assistente tem que me responder em etapas.
verificando a adequação da medida processual, ou seja, aquele instrumento ali é cabível, com base no CPC ou no CPP, enfim. Os aspectos técnicos relevantes, pontos de melhoria, correções necessárias, entre outros. Fico no aguardo no envio. Antes, porque eu gosto disso, quando eu estava construindo esse assistente, eu mandei mensagem, sei lá, para 10 alunos meus da formação. Falei assim, se vocês não se incomodarem, me enviem documentos de vocês, porque eu tô testando um assistente que eu estou criando e eu não atuo mais no contencioso, eu atuo só no consultivo. Gabi atua no consultivo, eu nem atuo mais, mas no contencioso. Eu queria que vocês me enviassem documentos seus para eu testar e validar se esse assistente vai ficar bom ou não. Se não ficar, ele não vai para o mercado, para os meus alunos, não vou usar. Graças a Deus ficou. Aí, olha só, eu mandei para ele, pronto, depois me diga se está alinhado ao seu caso, se gostou do resultado, esse é o aluno Flávio nosso. Sensacional, já saiu diferente do que o povo prega pela internet. A parte de jurisprudência atualmente é mais difícil e eu mesmo busco e sempre confiro, pois já vi um pessoal responder pelo Conselho de Ética porque colocou jurisprudência que não existe, mas nesse caso ele indicou o site para clicar, baixar e observar. Poxa, super interessante, vou usar sem dúvidas e como disse, penso criar assistente nessa estrutura para estudos, não sei como é a lógica, mas farei algo diferente também. Adorei a análise, porque o Flávio ele estudou para concurso também. Então, quando eu estava lançando meu curso de A, que se chama Pense ADV, cujo objetivo é fazer advogados pensar em inteligência artificial, eu rodei para todos os nossos alunos que já são alunos do nosso curso completo e falei o seguinte, olha, o meu escopo, o objetivo do meu curso é isso. Aí o Flávio me falou assim, Maurício, você acha que vai fazer sentido para mim? Porque eu não estou advogando tanto, eu advogo pouco, o meu foco está em concurso público. Mas eu quero aprender a criar assistente para mim, para minha área de concurso público. Eu falei, cara, faz super sentido. Porque o racional, a linha que eu desenhei, ela é replicável para qualquer área. Não à toa, eu fiz o mesmo curso, a parte introdutória, principalmente, sobretudo a parte introdutória, para gestores escolares, professores, educadores e para advogados. Claro que existe uma parte específica que é para advogados, uma parte específica que é para educadores. Mas beleza, vamos lá. Olha que legal. Eu não consegui colocar tudo aqui, tá, gente? Porque são, sei lá, 20 páginas. Vocês iam me matar e eu também ia morrer aqui. Mas é dividido em etapas. Então, etapa 3. Apresentação da medida processual adequada. Após a análise... Eu enviei a peça, tá? Eu anexei a peça. Após a análise da peça processual apresentada, verifico que a medida interposta de recurso de apelação é adequada ao caso concreto. O recurso encontra amparo no artigo 1009 seguinte do CPC, sendo o meio processual cabível para impugnar a sentença proferida pelo juiz de primeira instância. A peça preenche os requisitos formais essenciais, incluindo a tempestividade e a comprovação do preparo, garantindo sua admissibilidade. A estratégia de buscar a reforma da sentença com foco na condenação, e vai fazer uma análise completinha. Depois, etapa 4, considerações técnicas, materiais e processuais. A análise técnica do recurso envolve 2 aspectos principais, fundamentos materiais, mérito e aspectos processuais. Aspectos materiais, dano moral por negativa da cobertura. O principal argumento do recurso está na tese de que é negativa da cobertura do exame. Enfim, ele vai fazer uma análise completa. Vai trazer a jurisprudência do TJSP, E aí o que eu mais gosto, sugestão de melhoria. Seria interessante reforçar o argumento com precedentes mais recentes do próprio TJSP, preferencialmente na mesma Câmara Julgadora para aumentar as chances de êxito. Foda. Porra. Foda. 1.2, teoria do... Nunca mais vou ser convidado, né? Tô ligado, já tô sabendo. É bom que tá gravado, se vocês quiserem assistir depois, ninguém briga comigo. Ou então a gente bota pi. Teoria do desvio do produtivo do consumidor. A tese do desvio produtivo foi corretamente invocada. A aplicação não tem sido aceita em TJSP. Sugestão de melhoria. Citar precedente mais específico sobre desvio produtivo em contratos de plano de saúde, pois essa tese ainda não tem aplicação pacífica e pode ser contestada por ré. Argumentos sobre o lucro abusivo. Aí vem, possível fragilidade. O tribunal pode entender que a argumentação sobre os lucros da operadora não se relaciona diretamente ao caso concreto. Sugestão, reduzir a ênfase no lucro da operadora e focar nos efeitos diretos da negativa para o apelante, incluindo o risco à saúde e a piora da condição clínica. Aspectos processuais, tempestividade e preparo, não tem nenhum ajuste aqui. Pedido de reversão da sucumbência. Sugestão, incluir precedentes do TJSP que especificamente tratem da sucumbência e ações contra plano de saúde. Etapa 5, identificação de pontos sensíveis e melhorias. Pontos positivos, aí ele vai trazer alguns pontos positivos. Pontos sensíveis e melhorias sugeridas. Excesso de argumentação sobre o lucro da Unimed, fragilidade. O texto enfatiza o lucro bilionário das operadoras como justificativa para a condenação. No entanto, os tribunais podem entender que esse dado não tem relevância direta para o caso concreto, podendo enfraquecer a argumentação. Sugestão, reduzir a ênfase no lucro da operadora. Citação de jurisprudência, autorização necessária. Adicionar a jurisprudência mais recente específica da 9ª Câmara de Direito Privado da JSP. Etapa 6. Correções de erros gramaticais, textuais e técnicos. Erro 1. Trecho confuso na introdução do recurso. Em face da sentença disposta nas folhas 137 a 149 do processo de origem. Correção. Em face da sentença proferida às folhas 137 a 149 do processo de origem. Motivo. O verbo
dispostas, não se aplica corretamente a sentença. O termo correto é proferida, pois uma sentença é algo que se decide, não que se dispõe. Porra! Pô, não tem como não usar IA, mano. Não, é impossível. Aí eu tô pulando, tá? Porque teve mais coisa. Falta de referência a artigos essenciais do CDC. Sugestão, incluir a seguinte citação nos termos do artigo 51, inciso 4, Código de Defesa não são considerados. Pedido subsidiário mal posicionado. Sugestão, criar uma seção específica titulada Pedido subsidiário, sucumbência recíproca. Etapa 7. Isso é muito fora também. Tabela de prioridade. O advogado tem um monte de coisa para fazer. Aí ele tá dizendo aqui, ó. Fundamentação jurídica. Tá bom. Dano moral, tá ok. Teoria do jogo, ok. O que tá ruim? Organização dos pedidos. Então você já vai focar na organização dos pedidos, vai melhorar isso imediato. Você não tem tempo de fazer o restante. Tá? Etapa 8. Isso é muito maneiro também. Eu gosto, né? Então, previsões de ações da outra parte. Porra, isso é irado. Possíveis teses da Unimed. A alegação de que a Unimed não foi abusiva, estratégia da ré. A Unimed poderá, como rebater? Demonstrar que a ANS não estabelece um rol taxativo, mas sim exemplificativo, conforme o entendimento pacífico do STJ. Exato, traz sugestão de melhoria. Sugestão de melhoria, acrescentar a citação do tema 1066 do STJ. Etapa 9. Essa é muito maneira. Decisão simulada sobre o caso concreto. Voto do relator. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Bababá contra a sentença proferida do mesmo juízo da 9ª Vara Civil do Foro Santo Amaro, papapá. O que aconteceu? Olha que legal. O Flávio é aluno nosso do curso do PNCADV, aí aqui, ó, isso aqui foi o Flávio. A primeira peça avaliada é minha e a reforma da sentença... Isso aqui foi no módulo do juiz fake, na aula do juiz fake, tá? E a reforma da sentença foi procedente igualmente à análise do assistente. Irei testar com teses menos conhecidas sobre direito de servidores públicos, em breve retorno com outros testes em teses mais escassas. Não vejo a hora dele retornar. Tá, tô acabando, prometo. Falei sobre o juiz fake, agora vou trazer mais para uma realidade de quem está querendo produzir conteúdo, começar a captar clientes pelas redes sociais, tá? Aqui, isso é um mapa mental que a gente costuma utilizar para organizar ali os nossos assistentes. Isso tudo aqui, cada um desses é um assistente criado. Quando você começa a entender a jornada do cliente do Instagram, que são 5 fases, vou falar um pouquinho sobre elas só a título de curiosidade para vocês. São 5 etapas na jornada do cliente do Instagram. Fase de descoberta, fase de consideração, fase de conversão, fase de fidelização e fase de advocacia. Para cada uma das fases, é necessário que você tenha uma produção de conteúdo específica e que você entenda como o algoritmo se porta para aquilo. Para cada uma das fases, tá? Por que eu estou falando isso nesse ponto específico? Porque na fase de consideração, uma das coisas mais importantes a serem feitas é o que a gente chama de cross-channel dentro do marketing digital. Cross-channel é produzir um conteúdo para uma rede social e replicá-lo para outras redes sociais. Isso, 2 anos atrás, dá um trabalho do cacete. Ou você tinha que contratar vários cópios. Enfim, hoje não mais. Hoje, a Gabriela produz um único conteúdo para o Instagram e aí ela senta, 6 horas da manhã, ela tá lendo o livro, aumentando o repertório, papapá. Ela produz conteúdo foda para o Instagram. Aí eu chego para ela e falo assim, amor, fica tranquila, que agora eu vou replicar para todas as outras redes sociais. Como? Porque todos esses assistentes, eles foram criados entendendo o tom de voz dela, como que ela escreve, como que ela se porta. Então, é como se ela pegasse, é como se a gente pegasse... e como que você fez isso, Maurício? Só para aprofundar. Como que você fez isso? Lembra que tem como você subir arquivos dentro da base de conhecimento? Você pode subir vários arquivos de texto que você bota na bloco de notas do iPhone, postagens suas antigas e tal, e você pode pedir dentro das instruções que ele sempre faça referência, faça consulta aos documentos anexados dentro dos arquivos da base de conhecimento. Eu costumo botar knowledge, porque é assim que está em inglês, da base de conhecimento, antes dele proferir a resposta final. E geralmente dá certo, tá? E que só para vocês entenderem, tudo isso aqui é assistente criado para cada uma das redes sociais. Só que como o foco da Gabi, a captação principal dela é no Instagram, dentro do Instagram ainda tem vários outros. Eu tenho para criação de conteúdo do Instagram geral, eu tenho para criação de conteúdo para story, eu tenho criador de conteúdo inteligente para advogado. O que é isso? Tem uma mulher que a gente é apaixonado, chama Thay Dantas. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, por favor, sigam essa mulher. Ela é foda, fora da curva de marketing, ela é maravilhosa, gênia. A gente gosta muito do conteúdo dela, porque ela é densa, ela é profunda, ela é técnica, ela traz dados. A gente não gosta de conteúdo raso. Apesar de ser necessário para a jornada, para a fase de descoberta, conteúdo raso. Ele é importante para mais gente ver e depois na fase de consideração você produz um conteúdo um pouco mais denso, que é
Trouxe um monte de gente pro meu perfil. Viralizei. Meu Deus, e agora? Se você não souber o que fazer, você tá ferrado. É uma merda, você enganou o algoritmo do Instagram. Mas uma vez que você... Viraliza não, mas uma vez que você consegue alcançar um público relativamente qualificado, como que você passa a qualificar esse público? Quando você desenvolve uma estratégia de consideração. Existe um livro chamado Story Brand, do Donald Miller, que ele ensina vários passos, que ele chama de SB7, método SB7, que ele ensina vários passos para você fazer com que um cliente saia de uma etapa e vá para outra. É exatamente isso que você precisa fazer. Quando você faz um vídeo pensando na fase de descoberta, se você não tiver um conteúdo pensando na fase de consideração, você só jogou vídeo bananada pro ar. A ideia é, trouxe gente pro meu perfil. Agora, como que eu faço para fazer com que essa pessoa passe a me considerar como o guia que vai levá-la do fracasso ao sucesso? Isso é a jornada do cliente do Story Brand do Donald Miller, tá? E aí, basicamente, isso que a gente desenhou aqui no conteúdo inteligente para advogado é porque esses conteúdos da TAI são majoritariamente pensados para a fase de consideração e de conversão. Como que você fez esse conteúdo, Maurício? Eu simplesmente peguei 2, 3 vídeos dela, rios dela, transcrevi os rios dela, submeti à inteligência artificial e falei assim, não tô copiando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu cheguei, submeti e falei assim, entenda todo o racional utilizado pela TAI Dantas na construção desses 3 vídeos e desses 2 carrosséis, me diga exatamente como que ela construiu isso para que eu replique no meu modelo de negócio. E ele fez exatamente isso. E aí eu peguei essa estrutura e construí um assistente, que é o assistente criador de conteúdo inteligente para advogados. Tô cansado. Bom, a IA não é o futuro, é o presente. E aqui, de novo, esse QR Code leva para a fase de diagnóstico, que é uma fase em que a gente... e tem IA aplicado, inclusive, só para trazer um exemplo claro para vocês de uma coisa que... eu acho que eu... não, tá aqui. A gente estava vindo para cá, e aí o nosso time comercial tá funcionando, a gente faz call de vendas, né? Call de vendas é fazer o diagnóstico, entender as dores do cliente, leva esse cliente para uma call, aplica técnicas de spin sell, enfim, técnicas de venda mesmo ali, para fazer com que ele entenda o momento que ele está e para onde ele vai e como a gente pode ser o guia que vai levar ao sucesso. E aí hoje a gente teve 4 no-shows. No-shows são não comparecimentos, pessoas que agendaram e não foram. Aí eu já cheguei e falei exatamente assim no meu time comercial agora, né? Agora há pouco. Vou pegar para não errar porque eu tô cansado. Tem que até achar aqui tanta mensagem, mas vai dar certo. Calma aí, gente. Comercial. Pessoal, tivemos 4 no-shows, é isso? Se foi isso mesmo, temos que revisitar todas as conversas até um agendamento urgente para saber se geramos conexão adequada antes de levar para o agendamento. A pessoa precisa ansiar, desejar participar da call, porque o que eu entrego é bom pra cacete. Então ela tem que desejar participar da call comigo. Ela não pode deixar de participar de uma call porque ela gasta meu dinheiro. Então não pode. 2, se seguimos todas as etapas de mensagem de lembrete. Lembrete é processo. Se eu tenho um processo definido de 15 minutos antes, eu vou lembrar, 2 dias antes, eu vou lembrar. Se a pessoa que trabalha comigo não seguiu, ele está errando o processo. E aí eu falei, aí eu botei, Léo, que é meu diretor comercial, teve uma emergência com Laurinha, mas está tudo bem. Mas quando puder, levanta isso e me apresenta por gentileza, fiquei preocupado. Aí eu botei a última mensagem. Qualquer coisa pode exportar a conversa no WhatsApp, a conversa com essas leads que fizeram no show, e jogar no assistente de vendas. A gente tem um assistente de vendas. Para ele interpretar todos os erros que cometemos. Porque ele vai chegar pro meu time e vai falar o seguinte, olha, você não fez rapport, você não quebrou objeção antecipada, você quis levar para call direto porque você ganha por agendamento, mas você tá fudendo o time do closer ali, você tá me fudendo. Então você precisa entender. Ou seja, eu trago a inteligência artificial para dentro do meu processo comercial, eu trago para a construção de linha editorial, eu trago para produção de conteúdo, eu trago para gestão, para desenho de processo, eu trago para a área contenciosa, eu trago para a área consultiva. Não utilizar a IA hoje é a maior burrice que vocês podem cometer. Assim, são R$100, eu queria ter conhecido isso antes da minha vida, são R$100 mais barato que eu pago hoje. Tudo bem que eu pago, sei lá, todas as ferramentas possíveis, mas o chat GPT, R$100 é um negócio que, cara, isso aí é muito básico que vocês souberem usar, tá? Acho que é isso. Obrigado. Eu sou suspeita pra falar, porque eu admiro muito vocês, mas vocês se superaram demais. Foi incrível, muita entrega, né, gente? Foi